Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo. Parte 18. Capítulo 186. Dentro do escritório do Hokage. Depois que Shimura Danzou assumiu um ar de em quem mais além de mim se pode confiar, Koharu Tatani e Omura Mitokado franziram a testa. Parecia que além de Danzou, realmente não havia mais ninguém no momento que pudesse assumir a liderança e exercer autoridade. Hiruzen. Os dois hesitaram como se quisessem dizer algo, mas Sarutobi e Hiruzen os interrompeu calmamente. Desta vez, a falha na tomada de decisão é uma grande responsabilidade da qual não posso me esquivar. No entanto, neste tempo de guerra, devo continuar a carregar o pesado fardo de Konoha. Assim que a guerra terminar, deixarei o cargo de Hokage. Quando Sarutobi Hiruzen mencionou que deixaria o cargo de Hokage após a guerra, o rosto de Shimura Danzou se iluminou de alegria. Quem mais, se não eu, mereceria o cargo de Hokage? No entanto, as expressões de Koharu Tatani e Omura Mitokado mudaram drasticamente. Estava tudo bem enquanto Sarutobi mantivesse o cargo, mas se outra pessoa, especialmente Danzou, assumisse, seus dias de conforto chegariam ao fim. Considerando o estado do clã Shimura, será que eles poderiam contar com a clemência de Danzou para com as antigas amizades? Se ele era capaz de explorar até mesmo seu próprio clã, o que ele não ousaria fazer? Hiruzen, desta vez foi uma falha da divisão de inteligência. Os dois tentaram dissuadi-lo, mas Sarutobi Hiruzen balançou a cabeça e suspirou. Alguém precisa assumir a responsabilidade por esta batalha. Não vamos mais tocar nesse assunto. Por ora, durante a guerra, eu continuo sendo o terceiro Hokage. Eu pessoalmente assumirei o papel de comandante das forças de reserva. Ao dizer isso, a expressão de Sarutobi Hiruzen tornou-se resoluta, fazendo Shimura Danzou se sentir sufocado. Hiruzen, mesmo depois de tudo isso, você ainda não vai me dar uma chance? Contudo, no instante seguinte, a esperança de Danzou reacendeu-se com entusiasmo. Mas esta guerra é tão abrangente que pode não ser menos intensa do que a primeira grande guerra ninja. Portanto, também precisamos nomear 4 capitães da força de reserva para gerenciar os reforços nas principais zonas de batalha. Nesse instante, Sarutobi Hiruzen olhou pela janela para a Pedra Hokage. Seus olhos brilhavam com determinação. Ele não desistiria por causa de uma falha momentânea. Ele levaria a vila à vitória nesta guerra. Decidi nomear Uchiha Yoru, Namikaze Minato, Shimura Danzou e Sarutobi Shinozuki como os 4 vice-capitães da força de reserva, formando esquadrões de elite capazes de realizar missões de apoio e ataque. Cada esquadrão será composto por 100 membros. Enquanto Sarutobi Hiruzen explicava seu plano, Koharu Tatani e Omura Mitokado pareciam entender suas intenções, enquanto o rosto de Shimura Danzou se iluminava com um sorriso motivado e entusiasmado. Essa é uma boa proposta, Hiruzen. Os ferimentos de Shinozuki já estão praticamente curados, e com o treinamento que recebeu na Anbu, ele é capaz de assumir uma responsabilidade tão grande. Concordou Omura Mitokado, sendo esta a primeira a concordar. Entretanto, Koharu Tatani franziu a testa como se tivesse se lembrado de algo e disse em tom sério. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru estão cada um na linha de frente contra Komogakuri, Sunagakure e Iwagakure. Quem cuidará de Kirigakure? Agora, para as 4 frentes de batalha, ainda era necessário mais um comandante. Ao ouvir isso, Sarutobi Hiruzen olhou para os 3 sem demonstrar qualquer emoção e disse em voz baixa. Acho que o clã Hyuga não vai querer perder essa oportunidade. Ao ouvirem a voz de Sarutobi Hiruzen, os 3 sorriram com cumplicidade. Uma jogada brilhante. Durante anos, o clã Hyuga foi ofuscado pelo clã Uchiha, diante da tentação de se tornarem comandantes de campo de batalha, e potencialmente ganharem um trampolim para posições mais elevadas, como Hokage ou os escalões superiores do poder, eles recusariam. Mais importante ainda, o Byakugan do clã Hyuga era uma contrapartida natural às técnicas dos Kirigakure. Os grandes clãs talvez não sacrificassem facilmente os seus, mas com a tentação da fama e do poder, conseguiriam resistir? Especialmente os Uchiha e Hyuga. Se ao menos um deles começasse a ambicionar isso, como poderiam os outros se conter? Hiruzen, concordo. Ninguém esperava que Shimura Danzou concordasse tão facilmente. Embora o Mangekyou Sharingan seja poderoso, seu uso excessivo leva à cegueira progressiva. Essa estratégia de força de reserva é a tentação perfeita para os arrogantes e egocêntricos Uchiha, não há como eles recusarem. Por coincidência, a Raiz descobriu um grande número de marionetes aparecendo em Horan, dentro das fronteiras do País do Vento. Essas podem ser as armas secretas de Sunagakure. Deixe que o clã Uchiha resolva isso. Shimura Danzou, que nutria profunda animosidade contra o clã Uchiha, jamais perderia uma oportunidade como essa. Desde o início, permitir que Uchiha Yoru se juntasse às forças de reserva tinha como objetivo tanto ajudar a vila em batalha quanto esgotar o poder do Mangekyou Sharingan. Ao mesmo tempo, o Mangekyou Sharingan era um assunto que eles menos queriam discutir. O Mangekyou Sharingan. Hiruzen, acho que a proposta de Danzou faz sentido. O clã Uchiha é a causa sombria da instabilidade na vila. Agora que eles despertaram o Mangekyou Sharingan, não podemos, de forma alguma, tolerá-los. Omura Mitokado e Koharu Tatani, assim como Danzou, formaram uma frente unida quando se tratava de lidar com o clã Uchiha. Além disso, nomear um Hyuga para comandar a frente de Kirigakure também pode criar divisões entre os principais clãs, acrescentou Koharu com um sorriso frio. Esses clãs apoiam Tsunade apenas porque no momento não tem nenhuma chance. Mas se virem uma oportunidade, agirão sem que precisemos mover um dedo. O fascínio do cargo de Hokage. É preciso reconhecer que, embora a liderança de Konoha fosse frequentemente ineficaz em conflitos externos, ela era mestra em jogos de poder internos, calculando a natureza humana com perfeição. Nesse instante, os 4 trocaram olhares, relembrando os tempos em que trabalharam juntos. Até mesmo Sarutobi Hiruzen exibiu uma expressão nostálgica. Após um momento de hesitação, balançou a cabeça e disse em voz grave. Nesse caso, emitam as ordens.
Os membros de elite das forças de reserva serão selecionados pelos próprios líderes designados. Eles não estão autorizados a recrutar membros da linha de frente ativa, mas podem incluir qualquer ninja disponível que concorde em se juntar a eles. Além disso, aumente a intensidade do treinamento para os graduados da Academia Ninja. Até mesmo os membros dos principais clãs devem participar. Normalmente, o treinamento dos alunos da Academia Ninja era rigidamente controlado pelo terceiro Hokage e não era facilmente aberto aos principais clãs. Afinal, treinar alunos era como nutrir seguidores leais. Não se podia permitir que os clãs, já poderosos, se tornassem ainda mais fortes. Quando Koharu Tatani ouviu que Hiruzen estava permitindo a participação dos principais clãs, sua expressão mudou. Hiruzen isto. Em tempos de guerra, tudo é por Konoha. A voz grave de Sarutobi Hiruzen ecoou. Para estabilizar os principais clãs, eles precisavam fazer sacrifícios e mostrar-lhes esperança. Permitir que os principais clãs participassem em tempos de guerra era essencialmente uma forma de fazê-los usar seus recursos para treinar soldados descartáveis para o conflito. E quanto a nutrir seguidores leais? Primeiro, eles tinham que vencer a guerra. Quem sabia quantos sobreviveriam? Entendo. Tudo pelo esforço de guerra. Koharu Tatani assentiu solenemente. Desta vez, Konoha enfrentava a ameaça combinada de 4 vilas ocultas. Eles realmente estavam com falta de pessoal. Danzou, você também é responsável por monitorar as nações menores. A raiz deve garantir que essas nações menores não se envolvam. O tom autoritário de Sarutobi Hiruzen não admitia contestação, e Shimura Danzou assentiu gravemente. Hiruzen, fique tranquilo. A raiz fará de tudo para fomentar a instabilidade e o conflito entre as nações menores. Garantiremos que a guerra ocorra em seus territórios. Para Konoha. Para Konoha. Com suas vozes resolutas ecoando, uma série de ordens e nomeações foram emitidas do gabinete do Hokage. Com os raios do sol nascente iluminando o escritório, Sarutobi Hiruzen instintivamente baixou seu chapéu de Hokage, escondendo o olhar nas sombras. Naquele momento parecia que ele havia passado de um Hokage que se banhava na luz do sol para alguém que a evitava, observando a luz da escuridão. Hokage-sama. Após a saída de Koharu Tatani, Omura Mitokado e Shimura Danzou, o escritório silencioso foi subitamente preenchido por uma voz. Sob a luz do sol, uma figura que irradiava brilho dourado permanecia de pé com uma expressão resoluta no rosto. Ao ver essa figura, os olhos de Sarutobi Hiruzen se tornaram complexos. Minato, você está aqui. Você já deve ter recebido sua consulta, certo? A pessoa que chegou era ninguém menos que Namikaze Minato. Naquele momento, ele se ajoelhou respeitosamente diante da mesa do Hokage e acenou com a cabeça em sinal de deferência. Obrigado pela sua confiança, Lord Hokage. Namikaze Minato não decepcionará a vila. Olhando para Minato, Sarutobi Hiruzen esboçou um sorriso satisfeito, mas logo em seguida suspirou melancolicamente. Minato, depois desta guerra, assumirei total responsabilidade por tudo. Vocês, jovens, representam o futuro de Konoha. Entre vocês, você é o único a quem posso confiar tudo com tranquilidade. Esse tom carregado de expectativa comoveu profundamente Namikaze Minato. Lord Hokage, Antes que Minato pudesse terminar de falar, Sarutobi Hiruzen acenou com a mão e balançou a cabeça com um suspiro. A visão de um Hokage não pode se limitar ao seu clã. Admito que existem muitos ninjas poderosos na vila, mas entre eles, quantos realmente têm Konoha inteira em seus corações? Se os Uchiha, os Hyuga, ou até mesmo Tsunade se tornassem Hokage, isso traria tumulto à vila, porque o que eles guardam em seus corações é apenas o seu clã. As palavras sinceras de Sarutobi Hiruzen ecoaram enquanto ele encorajava ainda mais Namikaze Minato. Minato, você aprendeu o ninjutsu espaço-temporal do segundo Hokage. De agora em diante, os recursos de Konoha estarão totalmente à sua disposição. Sua tarefa agora é aperfeiçoar sua técnica do deus voador do trovão o mais rápido possível. Konoha precisa de você neste tempo de guerra. Não posso confiar a vila a alguém de mente fechada e interesseiro. Mas você, Minato, com sua experiência e sua ampla perspectiva, é sem dúvida o candidato mais adequado. A voz resoluta de Sarutobi Hiruzen ecoou pela sala. Ele havia decidido assumir a responsabilidade pela guerra, sabendo que não poderia mais ser Hokage, mas jamais permitiria que alguém capaz de desestabilizar a vila o sucedesse. Apenas Namikaze Minato, que personificava plenamente a vontade do fogo, era aquele em quem ele mais confiava. Minato, como verdadeiro herdeiro da vontade do fogo, você é a pessoa mais confiável para lhe confiar essa grande responsabilidade. Por ora, concentre-se em seu treinamento. Com seu talento, contanto que você conquiste méritos suficientes nesta guerra, eu cuidarei do resto para pavimentar seu caminho. Diante de tamanha confiança por parte do terceiro Hokage, e sendo considerado sucessor ao título de Hokage, Namikaze Minato ficou tão comovido que as palavras não conseguiam expressar suas emoções. Ele apenas assentiu firmemente com a cabeça. Lorde terceiro Hokage por Konoha, o Jounin Namikaze Minato não trairá sua confiança. A origem humilde de Minato naturalmente o diferenciava dos clãs poderosos. Aliado à sua perspectiva, a maioria das pessoas acreditava que os clãs poderosos representavam uma ameaça muito grande para os ninjas civis. No entanto, as pessoas pareciam esquecer que Konoha foi originalmente construída pelos clãs e que não havia civis em sua origem. Ninguém se lembrava da lenda do primeiro Hokage, que sozinho intimidava o mundo ninja. Foi a incompetência deles, a incapacidade de subjugar os poderosos clãs de Konoha, que os fez brandir a bandeira da justiça. Assim é a natureza humana. Quando Namikaze Minato saiu, a voz rouca do terceiro Hokage ecoou no silencioso escritório do Hokage. O título de Hokage não pode cair nas mãos dos clãs poderosos. Isso seria irresponsável para com Konoha. Clã Uchiha.
Desde que a notícia do ressurgimento do Mangekyou Sharingan veio à tona, a facção Hokage ficou cautelosa, enquanto o clã Uchiha estava tomado por uma excitação febril. A lenda do Mangekyou Sharingan ressurgiu no clã Uchiha, no Santuário Naka. Ele está aqui. Lord Yoru chegou. A assembleia do clã Uchiha estava reunida desde a noite anterior, aguardando seu retorno. No entanto, Uchiha Yoru passou a noite no complexo Senju. Apesar de tamanha arrogância, isso não causou a menor insatisfação. Pelo contrário, a elite Uchiha demonstrou expressões de entusiasmo. Para o clã Uchiha, contanto que você tenha força, eles não se importariam de esperar uma noite inteira, ou até mesmo 3 dias. Este é o jeito Uchiha de ser. O lendário Mangekyou Sharingan. Desde Lord Madara, nosso clã Uchiha finalmente testemunhou o retorno do Mangekyou Sharingan. Haha, com o Mangekyou mais o relacionamento do Lord Yoru com a Lady Tsunade, nós, Uchiha, finalmente temos uma chance de chegar ao cargo de Hokage. Exatamente. Na pior das hipóteses, Lady Tsunade pode assumir a posição primeiro, e Lord Yoru pode assumir a próxima. Esses membros da elite Uchiha, normalmente reservados, agora exibiam expressões fervorosas, com um comportamento que lembrava o de fanáticos. Essa cena encheu o líder do clã Uchiha, sentado na cabeceira da sala de emoções complexas. Se antes ele esperava que seu filho, Uchiha Yoru, liderasse o clã Uchiha como chefe e ancião, as circunstâncias atuais. Por fim, ele soltou um leve suspiro. O tempo e o destino eram inevitáveis. A importância do Mangekyou Sharingan para o clã Uchiha era suficiente para fazê-lo recuar. Se ele não recuasse graciosamente, a influência do Mangekyou dentro do clã Uchiha garantiria que alguém o ajudasse a fazê-lo. Lord Yoru. Quando Uchiha Yoru, vestido de branco e com a espada Kusanagi na cintura, chegou atrasado e entrou no Santuário Naka, a elite Uchiha respeitosamente abriu caminho para ele, criando uma passagem livre. Isso demonstrava a verdadeira compreensão do clã Uchiha sobre etiqueta. Antes, quando ele possuía apenas o Sharingan de 3 Tomoe, o chamavam de Capitão Yoru. Agora, com o Mangekyou Sharingan, todos o tratavam como Lord Yoru. Sob o olhar de inúmeros olhos carmesins que brilhavam fracamente na penumbra, Yoru acenou levemente com a cabeça na direção deles e prosseguiu. Líder do clã. Ao chegar à frente, Yoru sentou-se e cumprimentou respeitosamente o líder do clã. O líder, sentado à cabeceira, endireitou-se ligeiramente, endireitou a postura e retribuiu o cumprimento com uma reverência. Yoru, você realmente despertou o Mangekyou Sharingan. Mesmo com a notícia confirmada, o líder do clã ainda achava difícil de acreditar até ver aqueles olhos com os próprios olhos. Os membros da elite Uchiha presentes na sala também olhavam para Yoru com olhos ansiosos e fervorosos, mais especificamente para os seus olhos. Diante dos olhares expectantes, Yoru assentiu levemente, um sorriso fraco e confiante brincando em seus lábios. O Mangekyou? Se não me engano, devem ser esses olhos. Sua voz calma ecoou enquanto, sob o olhar atento de todos, seu Sharingan aparecia lentamente em suas órbitas oculares. Os 3 Tomoe negros giraram rapidamente antes de se conectarem em uma única forma. Naquele instante, um par de deslumbrantes Mangekyou Sharingan, semelhantes a uma perfeita obra de arte, surgiu. A multidão de membros do clã Uchiha irrompeu em expressões de fervorosa excitação. Este é o Mangekyou. Vida longa ao Lord Yoru. Haha, vida longa ao Lord Yoru. O sagrado e solene santuário Naka, geralmente silencioso, irrompeu em um frenesi de vivas e ruídos. O surgimento do Mangekyou uniu instantaneamente o clã Uchiha em uma única força. Para outros clãs, tal união poderia parecer inacreditável. Mas este é o clã Uchiha. O clã Uchiha respeita e admira a força. O poder absoluto do Mangekyou Sharingan, combinado com as conquistas de Yoru no campo de batalha, não deixava espaço para dissidência dentro do clã. Durante a Segunda Guerra Ninja, ele repeliu Anzo, o Salamandra, por um golpe de sorte. Mas desta vez, ele decepou decisivamente o braço direito do terceiro Raikage em um confronto. Ninguém mais podia duvidar da força de Uchiha Yoru. Capítulo 187. Santuário de Naka. A sala de reuniões sagrada do clã Uchiha estava excepcionalmente animada desta vez. A atmosfera era de excitação, e ninguém tentava conter a comoção. Pelo contrário, todos pareciam entusiasmados. Lord Yoru foi nomeado pelo terceiro Hokage como um dos capitães do Esquadrão Reserva. Esta é uma unidade de elite que responde apenas ao Hokage. O terceiro Hokage é arrogante demais. O fracasso do plano de colapso de Komogakure não só o envergonhou, como também trouxe desonra para Konoha no mundo ninja. A Academia Ninja está se preparando para formaturas antecipadas, e desta vez o Hokage está até mesmo pedindo a todos os clãs que designem pessoas como líderes de equipe. Embora o início da guerra fosse um assunto extremamente sério, o reaparecimento do Mangekyou Sharingan no clã Uchiha encheu todos os seus membros de entusiasmo. Especialmente para Uchiha Yoru, que podia sentir esse profundo respeito do clã desde seu retorno. Até mesmo o líder do clã exibiu um sorriso genuíno de boa vontade quando Yoru se sentou. Yoru, o futuro do nosso clã nesta guerra está em suas mãos. Fugaku está defendendo a fronteira de Kerigakure. Ouvi dizer que o terceiro Hokage planeja nomear o clã Hyuga para servir como comandantes. As mesmas táticas de sempre. Embora desdenhoso, o líder do clã não podia negar a astúcia estratégica do terceiro Hokage. O clã Hyuga, governado pela família principal, jamais recusaria uma oferta tão tentadora. Afinal, o ramo secundário sempre suportava o peso dos combates, poupando a família principal de qualquer sacrifício real. Essa era a razão fundamental pela qual Yoru desprezava o clã Hyuga. Para ele, eles não tinham fibra moral. O ramo secundário da família lutava e sangrava, mas seu destino era controlado pelo clã principal.
Essa dinâmica fez do clã Hyuga o mais problemático entre os 3 grandes clãs nobres de Konoha. Embora os Uchiha fossem ostracizados, eles ainda nutriam desprezo pelo comportamento dos Hyuga. Yoru, agora você é o vice-chefe da força policial, o chefe da divisão médica e durante a guerra, servirá como capitão de um esquadrão da reserva. Você tem plena autoridade para mobilizar os melhores e mais brilhantes do clã. O clã Uchiha, conhecido por sua reverência à força, agora apoiava Yoru incondicionalmente graças à presença de seu Mangekyou Sharingan. O líder do clã abandonou corajosamente sua estratégia anterior para dar a Yoru seu apoio total. A posição do líder do clã? O filho dele? Nada disso importava. Se todo o clã pudesse ajudar Yoru a alcançar um sucesso militar sem precedentes durante esta guerra, e se ele se tornasse Hokage no futuro, o líder do clã espalharia suas cinzas de bom grado, sorrindo na vida após a morte. Antes do Mangekyou, o antigo líder do clã acreditava que o relacionamento de Yoru com Tsunade lhe garantiria uma posição entre os conselheiros de alto escalão do Hokage, integrando-o completamente ao centro do poder. Mas com o Mangekyou Sharingan, a confiança do antigo líder do clã disparou. Seus olhos agora brilhavam de orgulho, e ele pensou, o título de Hokage é rotativo. Já está na hora de pertencer a nós, Uchiha. Obrigado pela confiança, líder do clã, e a todos os outros. Diante do clã Uchiha, Yoru sentiu-se à vontade. Contanto que fosse forte o suficiente e não cruel com seu povo, eles o seguiriam com fervor absoluto. Não eram necessários planos complexos. Os Uchiha eram simples e diretos, a força sempre triunfava. Espera-se que o esquadrão de reserva tenha cerca de 100 membros, sendo o requisito mínimo serem Chunin de elite. Yoru sorriu ao discutir seu compromisso. Embora tivesse despertado o Mangekyou, ele não era arrogante o suficiente para pensar que poderia dominar o mundo ninja sozinho. Nessa fase, ele era apenas um ninja poderoso de nível Kage. Quando se tratava de construir uma força leal em tempos de guerra, nada era mais reconfortante do que confiar nos membros de seu clã. Afinal, a história mostrou que o clã Uchiha sempre priorizou sua linhagem sanguínea ao formar círculos internos de confiança. 100 membros em. Ao ouvir isso, o velho líder do clã franziu ligeiramente a testa. O número parecia pequeno, mas era melhor do que nada. Você pode escolher qualquer um do clã, exceto aqueles que já estão em missões ou são vitais para a força policial. Vou lhe dar uma formação de equipe com 17 Jounin de elite com Sharingan de 3 Tomoe, equivalente à força de um esquadrão Anbu. Se isso não for suficiente, posso providenciar mais. Como era de se esperar do clã Uchiha, que valorizava a força acima de tudo, oferecer uma formação de esquadrão Anbu logo de cara não foi um gesto insignificante. Essa não era uma configuração de esquadrão qualquer. Um esquadrão Anbu de combate puro em Konoha tinha apenas 4 equipes, cada uma com 17 membros. Incluindo o comandante e o vice-comandante da Anbu, o número total era 70, sendo a patente mais baixa a de Jounin especial. Os Jounin de elite do clã Uchiha, todos equipados com o Sharingan de 3 Tomoe, possuíam um poder de combate superior a qualquer esquadrão de elite da Anbu. Nem mesmo Yoru conseguiu conter a admiração. Não é à toa que o terceiro Hokage nos teme. Com uma força dessas, quem conseguiria dormir em paz? Isso é mais do que suficiente. Agradecendo a boa vontade do líder do clã, Yoru sorriu. Inicialmente, ele esperava apenas 10 membros, mas conseguiu muito mais do que o previsto. Era evidente, sua família sempre seria seu maior apoio. Este esquadrão de reserva também operará em equipes de 3 homens. Selecionarei membros adequados de outros clãs e ninjas civis também. Ao ouvir que Yoru não dependeria exclusivamente do clã, o líder do clã sentiu aliviado, chegando até a sorrir em aprovação. Ele temia que o Mangekyou pudesse tornar Yoru arrogante e desdenhoso, dependente apenas de seu clã. Nessa idade, qualquer um se sentiria superior a todo mundo ninja. Entendo o que você quer dizer. Vou pedir para alguém enviar para Mikoto uma lista com todos os nossos membros de nível Chunin para você escolher. Grato pelo apoio do líder do clã, Yoru assentiu e disse, este esquadrão de reserva ainda precisará de tempo para se ajustar. Designarei Jounin para liderar as equipes e garantir que se adaptem o mais rápido possível. Mikoto continuará cuidando da divisão de inteligência e médica. Quanto aos vice-capitães, nomearei Uchiha Yashiro e Aburami Shikuro. Em meio à multidão, Uchiha Yashiro ficou atônito ao ouvir seu nome. Então, ao ver os olhares invejosos de seus companheiros de clã, ele percebeu o que havia acontecido. Dominado pela emoção, ele gritou. Uchiha Yashiro jamais decepcionará o Lord Yoru. Ele não esperava ser escolhido. Embora tivesse recentemente alcançado o nível Jounin e despertado o Sharingan de 3 Tomoe, seu potencial estava quase esgotado. Quem diria que Yoru lhe confiaria um papel tão importante em vez de favorecer talentos mais jovens? A lealdade de Yoru aos seus subordinados originais só fez com que os outros Uchiha ficassem ainda mais determinados a segui-lo. Quanto a Aburami Shikuro, o clã Uchiha não tinha dúvidas a seu respeito. Seus insetos venenosos nanoscópicos já haviam comprovado sua força no campo de batalha, conquistando o respeito do clã. Ao sair do santuário Naka, Yoru podia sentir a reverência do clã Uchiha pela força. Ao longo do caminho, todos o olhavam com admiração e respeito. Yoru, aqui está a lista que o líder do clã acabou de me dar. Ela contém informações sobre todos os Chunin do nosso clã. De volta para casa, Uchiha Mikoto, com um sorriso gentil próprio de uma esposa carinhosa, desenrolou o pergaminho. O líder do clã também lhe confiou a tarefa de lidar com as primeiras formaturas da Academia Ninja. Embora os clãs nobres não valorizem muito os ninjas civis, considerando seu futuro com o Mangekyou, o clã Uchiha deve se preparar. Ao ver Mikoto organizar tudo com tanta eficiência, Yoru sorriu. Tenho que te agradecer, Mikoto. Se eles soubessem que você foi a primeira a despertar o Mangekyou, essa glória não seria minha. Mikoto sorriu e balançou a cabeça negativamente. Não, essa glória é sua, Yoru, e ninguém pode tirá-la de você. Além disso, seu Mangekyou é tão belo.
Na sala de estar, os dois se abraçaram sem perceber. Mikoto acariciou os olhos de Yoru com fascínio. Yoru deu uma risadinha, conhecendo a peculiar obsessão de Mikoto. Lentamente seu deslumbrante Mangekyou Sharingan emergiu, cativando-a ainda mais. Encantada, Mikoto murmurou, um Mangekyou para o Mangekyou. Eu sou a mais adequada para você. Enquanto beijava suavemente, Mikoto sussurrou sedutoramente em seu ouvido. Yoru, estou usando meias pretas. Olhando para baixo, Yoru finalmente percebeu que Mikoto havia trocado de roupa e estava usando meias pretas em algum momento depois de voltar para casa. Mikoto, Yoru, o clã Uchiha é seu. O título de Hokage é seu. Mikoto sempre estará ao seu lado. Dois pares de olhos manja que se encontraram em total confiança e desejo. Da sala às escadas até o quarto, a entrega foi absoluta. Mais tarde, no banheiro, o vapor subia. Em uma banheira enorme, Mikoto, com o rosto ainda corado, olhou para o tamanho do recipiente com uma rara insatisfação. Sinto falta das águas termais da mansão da Kushina. Yoru a puxou para perto. Ele sabia que ou Kushina aprendeu com Mikoto, ou ambas tinham essa mesma natureza audaciosa sob a aparência dócil. Mikoto, basta termos nossa gente no departamento de inteligência e no hospital. O que este mundo ninja realmente exige é força bruta. No dia seguinte, a Academia Ninja realizou um exame de graduação sem precedentes. O campo estava lotado de estudantes ninja, formando uma multidão densa. Os mais velhos tinham cerca de 10 anos, enquanto os mais novos, com 8 anos, também vieram fazer o exame. No corredor da escola, através do vidro transparente, Uchiha Yoru, Minato Namikaze e Sarutobi Shinozuki, este último com o corpo envolto em bandagens, observavam a cena em silêncio. Segundo as informações, as 4 grandes vilas ninja estão convocando a cúpula dos 4 Kages. Não demorará muito para que uma guerra sem precedentes assola todo mundo ninja, disse Minato com um suspiro, balançando a cabeça enquanto observava os alunos do lado de fora, seus rostos repletos de sorrisos inocentes e entusiasmo pelo exame. Esses jovens não faziam ideia de que a formatura logo significaria entrar em um campo de batalha cruel. Esses sorrisos inocentes não durariam muito tempo. Sarutobi Shinozuki, com um cigarro pendurado na boca, só conseguiu balançar a cabeça impotente diante do lamento de Minato. Só podemos acelerar o seu crescimento o mais rápido possível, para que possam renascer das chamas da guerra. No entanto, enquanto os dois conversavam, o rosto de Yoru se iluminou com um sorriso zombeteiro. Que demonstração da vontade do fogo! Crianças pequenas são enviadas ao campo de batalha em ondas para proteger a aldeia. Você só vê a brutalidade que esses futuros graduados enfrentarão, mas, da minha perspectiva, eles ainda são os sortudos. Diante dos olhares dos outros dois, Yoru não se conteve. Suas palavras também atraíram a atenção de inúmeros ninjas de Konoha no corredor. No corredor, vários Jounin de Konoha e Jounin especiais estavam de pé ou encostados nas paredes. Era evidente que eles eram os instrutores desta rodada de equipes. Os alunos mais destacados e promissores eram selecionados pela elite. A maioria dos genin recém-formados restantes era designada a instrutores que eram meramente Chunin de elite. O campo de batalha apenas começou, e os ninjas da vila ainda têm tempo e paciência para treiná-los. Mas à medida que a guerra se intensifica, observe a multidão do lado de fora dos portões da academia. São eles que são verdadeiramente lamentáveis. Um a um, os pais enviam seus filhos ansiosamente para a academia ninja, sem saber que em poucos anos, eles se formarão apenas para enfrentar a guerra. E desta vez, os critérios de admissão foram reduzidos ao mínimo. A voz sarcástica de Yoru ecoou, silenciando Minato. Sarutobi Shinozuki deu outra tragada em seu cigarro, seus olhos escurecendo. Todos os ninjas de Konoha no corredor estavam envoltos em melancolia. Todos sabiam dessa verdade, mas quem ousaria dizê-la em voz alta? Somente alguém do clã Uchiha teria a audácia de fazê-lo. Nesse instante, o som de cumprimentos respeitosos ecoou pelo corredor. Conforme a multidão abria caminho, uma figura se aproximou lentamente. Lord Danzou. Senhor, até mesmo os Jounin de alta patente e os Jounin especiais de Konoha endireitaram-se e cumprimentaram respeitosamente quando Shimura Danzou chegou. Até mesmo Minato Namikaze e Sarutobi Shinozuki demonstraram deferência ao verem Danzou se aproximar. Lord Danzou. Em resposta às saudações respeitosas, Shimura Danzou acenou com a cabeça calmamente. No entanto, ao passar por Yoru, parou abruptamente. Uchiha. Espero que você não esconda seu Mangekyou Sharingan durante esta guerra. Todos os ninjas de Konoha devem contribuir para este esforço, disse Danzou. Embora Shimura Danzou nutrisse um profundo preconceito contra o clã Uchiha, ele sabia se conter em público. No entanto, suas palavras tinham o intuito de provocar, acusando o clã Uchiha de esconder sua força. Inicialmente relutante em confrontar Danzou, o rosto de Yoru se transformou em um sorriso perigoso ao ouvir a provocação. Capitão Danzou. Se estamos falando de esconder força, essa honra pertence à raiz. Recrutar à força jovens ninjas talentosos de vários clãs e transformá-los em ferramentas para seu próprio uso. Os dois se encararam com uma intensidade perigosa. O olhar frio de Danzou penetrou Yoru, que respondeu com um resmungo. Esse tipo de declaração não precisava de defesa. Tentar explicá-la só prenderia Danzou em um ciclo de autojustificação. O clã Uchiha não precisava explicar nada. Nesse caso, peço-lhe, Capitão Uchiha Yoru, que entregue este aviso ao líder do clã Uchiha. A vila precisa da força poderosa dos Uchiha para formar uma reserva para a guerra que se aproxima. Quem ousaria dizer que Shimura Danzou não sabia jogar esse jogo de palavras? Isso não será necessário, respondeu Yoru. Bem na frente de Danzou, Yoru grunhiu com desdém. Com um relâmpago que emanou de sua palma, o pergaminho foi reduzido a cinzas. Sob o olhar atônito de todos, as próximas palavras de Yoru chocaram todo o corredor. O clã Uchiha não tem o hábito de se tornar cão de guarda de ninguém. Todos ficaram perplexos, incrédulos, enquanto contemplavam a cena. Até mesmo o rosto de Minato escureceu. Capítulo 188.
Academia Ninja de Konoha. As palavras desdenhosas e frias de Uchiha Yoru ecoaram pelo corredor, deixando o rosto de Shimura Danzou sombrio e lívido de frustração. Uchiha Yoru, isto é uma ordem da vila. O clã Uchiha não tem nada a ver com a vila? Danzou achava que tinha um plano astuto. Como um dos capitães dos times reservas, ele tentou envolver os Uchihas em seus esquemas. Conhecendo a natureza insidiosa desse velho ardiloso, enviar pessoas para sua organização da raiz era como mandar ovelhas para a boca do tigre. Não havia chance de retorno. No passado, Yoru talvez fosse impotente para resistir e só pudesse permanecer em silêncio. Mas agora, com o Mangekyou Sharingan despertado, por que ele deveria se curvar a esse velho cão? A ordem da vila? Foi emitida pessoalmente pelo Hokage? Se é um assunto tão importante, por que todos os principais clãs não foram convocados para discuti-lo? Por que o clã Uchiha não sabe de nada? Quanto à questão de nós, Uchiha, termos alguma ligação com a vila, Capitão Shimura Danzou, se você esgotou seu clã, não cobice os outros. A vila foi construída pelo esforço conjunto dos Uchiha. Quem se atreve a dizer que os Uchiha não têm laços com a vila? Yoru não demonstrou qualquer intenção de recuar. Seu Sharingan vermelho sangue girou enquanto os 3 Tomoe negros em seus olhos se conectavam e se transformavam, formando o lendário Mangekyou Sharingan. A visão deixou os Jounin de Konoha ao redor completamente chocados. Este é o lendário Mangekyou Sharingan. Capitão Danzou, parece que o senhor gosta de transformar seus camaradas em cães sem emoção. Ou melhor, talvez eu devesse chamá-los de ferramentas. O sorriso zombeteiro de Yoru mal disfarçava seu desprezo pelos atos desprezíveis da organização à raiz de Danzou dentro da vila. Naquele momento, Yoru estava destemido, não apenas por causa do Mangekyou Sharingan, mas também porque a vila precisava dele. A vila precisava de todo o clã Uchiha. Se ele não aproveitasse sua vantagem agora, quando faria? Afinal, o conflito entre eles era irreconciliável. A atmosfera opressiva fez com que Danzou quisesse avançar, mas a figura alta e forte de Yoru bloqueou seu caminho, tornando a expressão de Danzou ainda mais sombria. Chefe da divisão médica, vice-chefe da força policial e um dos capitães da equipe reserva, as posições de Yoru o tornavam tão importante quanto Shimura Danzou. Ancião Danzou, você parece tão ansioso. Será que o senhor quer raptar as crianças talentosas da Academia Ninja e recrutá-las para sua raiz? Se for esse o caso, por que o Hokage se daria ao trabalho de permitir que nós, clãs, participássemos? As palavras implacáveis de Yoru arrastaram todos os principais clãs para o conflito, especialmente aqueles alinhados a ele. Os ninjas de vários clãs começaram a encarar Danzou com hostilidade. Afinal, todos eles tinham familiares na academia. Se seus filhos fossem selecionados para se juntar à organização da raiz de Danzou, até mesmo clãs leais ao Hokage, como o trio Ino Shikasho, prefeririam que seus filhos servissem sob o comando do clã Uchiha. O clã Uchiha tinha a reputação de não atacar os fracos, e a personalidade de Yoru era um exemplo perfeito disso. Se ele estivesse insatisfeito, confrontaria você diretamente, sem intrigas, sem traições. Ao ver Danzou perplexo, Yoru não conseguiu conter o sorriso. A satisfação era indescritível. Essa era a emoção do poder. À medida que a situação se tornava cada vez mais tensa, Namikaze Minato quis intervir para mediar a situação, mas, de repente, um membro da Anbu apareceu. Lord Danzou, o Hokage ordenou que a seleção de instrutores Jounin para os genin graduados da academia seja justa e imparcial. Ao ouvir palavras tão descaradas, Yoru ergueu ligeiramente a cabeça e olhou para cima. Os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso. Então, eles estavam observando tudo o tempo todo. Que irritante! A técnica do telescópio verdadeiramente repugnante. Lord Uchiha Yoru, este é o pergaminho da missão confiado pelo Hokage. Como Lord Danzou está encarregado da raiz, Lord Shinozuki ainda está se recuperando e Lord Namikaze Minato está se concentrando em dominar o ninjutsu espaço-temporal. Os Anbu entregaram respeitosamente um pergaminho. A explicação tinha o objetivo de amenizar a tensão no ambiente. No entanto, ao ler os detalhes da missão, os olhos de Yoru se estreitaram. Horan. Informações de inteligência revelaram que marionetes misteriosas apareceram na região de Horan, no País do Vento, suspeitas de serem armas secretas de Tsunagakure. Yoru foi especificamente encarregado de investigar o caso. Entendido. Informe o Hokage que partirei em alguns dias. Sim. Essa foi a primeira missão designada a um dos 4 capitães da equipe reserva. Era uma simples missão de reconhecimento. Se o perigo fosse detectado, Yoru teria a liberdade de recuar. A flexibilidade da missão foi um gesto de boa vontade dos superiores, reconhecendo a necessidade de união em tempos de guerra. No entanto, quando Yoru desativou seu Mangekyou e voltou para a janela, Danzou bufou friamente e saiu com uma expressão azeda. Suspiro, que dor de cabeça, suspirou Namikaze Minato, impotente, lamentando o conflito em curso na aldeia. Enquanto isso, Yoru semicerrou os olhos, fingindo observar os alunos da academia lá fora. Mas, na verdade, seus pensamentos já haviam se voltado para a missão em Horan. Horan, a veia do dragão com o poder de atravessar o tempo e o espaço. Mas será que é realmente o futuro ou um mundo paralelo? Se fosse o futuro, a presença dele aqui já deveria ter mudado o rumo das coisas. Enquanto a inteligência de Horan passava pela sua mente, um leve sorriso se formou nos lábios de Yoru, e no fundo de seus olhos, um lampejo de ambição surgiu. Essa missão seria a oportunidade perfeita para testar sua teoria. Se o protagonista Naruto aparecesse e permanecesse inalterado, bem, então as coisas ficariam realmente muito interessantes. A Kyuubi, o físico Uzumaki e até mesmo Yamato, cada um era um tesouro de potencial. Lord Yoru.
Nesse instante, uma voz familiar chamou, e uma jovem Conan, agora elegante e serena, apareceu atrás dele segurando uma grossa pilha de documentos. Diante de todos, Conan disse respeitosamente: Lord Yoru, aqui estão todos os registros e dados de desempenho dos genin graduados da academia. Já os organizei por idade e classe. O privilégio existia em todos os lugares, e Yoru não se sentia nem um pouco constrangido com isso. Momentos antes, ele havia zombado de Danzou, e agora desfrutava abertamente de seus privilégios. Se você não usar, outra pessoa usará. Não usar só me faria de tolo. Yoru, eu também vou ser um mentor. De repente, uma figura vermelha flamejante saltou nas costas de Yoru, quebrando a atmosfera tensa com sua risada despreocupada. Era Uzumaki Kushina. Seus longos cabelos vermelhos estavam presos em um rabo de cavalo alto, e sua bandana na testa adicionava um toque de delicadeza ao seu espírito ardente. Yoru, deixe-me escolher primeiro, está bem? Agarrada às costas de Yoru, Kushina fez beicinho e implorou em tom de brincadeira, ignorando completamente os espectadores atônitos. O Jounin que a reconheceu não pôde deixar de se maravilhar, sem medo algum do Jinchuriki da Kyuubi, e ainda por cima em público. Verdadeiramente digno do clã Uchiha. Para aumentar o espetáculo surgiu outra figura, uma Uchiha Mikoto serena e elegante, vestida com roupas práticas e carregando uma espada ninja branca na cintura. Mikoto. Irmã Mikoto. Os Jounin que assistiam à cena ficaram completamente sem palavras. Duas mulheres, ambas poderosas em suas respectivas áreas, uma Jinchuriki da Kyuubi, a outra usuária de Genjutsu mais forte do clã Uchiha, e no entanto, não havia nenhum conflito entre elas. Elas estão agindo de forma melodramática, como verdadeiras irmãs, e a relação entre elas é tão próxima. Nesse momento, deixando de lado suas identidades, muitos ninjas homens não puderam deixar de sentir inveja. Eles também desejavam ter tais habilidades. Estar rodeado de beldades por todos os lados, quem não sonharia com isso? Alguns sentiam inveja, enquanto outros ciúmes. E claro, havia alguns com pensamentos sombrios, acreditando que tudo aquilo fazia parte de uma conspiração do clã Uchiha. Por exemplo, Shimura Danzou. Ao testemunhar o comportamento descarado do Jinchuriki da Kyuubi, sua raiva só aumentou. Os Uchiha nem estão mais fingindo. Será que eles pensam que despertar o Mangekyou Sharingan os torna invencíveis? Yoru olhou para Uzumaki Kushina com um olhar carinhoso. Se fosse antes, quando ela ainda era apenas a Jinchuriki da Kyuubi, não haveria nenhuma chance de ela deixar a vila. Mas dada a situação atual que a vila enfrentava, e com o apoio de Tsunade, quem ousaria impedir Kushina de deixar a vila? Se algo acontecesse com Uzumaki Kushina, isso poderia até ser vantajoso para certas pessoas. Aqui está a lista dos novos alunos ninja desta turma. Mas considerando seu status especial, Kushina, se você estiver ocupada, pode sempre deixar este esquadrão para Mikoto cuidar. Yoru assentiu com um sorriso, abrindo casualmente o pergaminho de inteligência. Quando seus olhos se depararam com alguns nomes familiares na lista, um brilho surgiu em seu olhar. Devido ao clima de guerra, a idade mínima para se formar havia sido flexibilizada. Essa já era uma tendência crescente nos últimos anos, o que resultou em um grande número de alunos transferidos. Por exemplo, Anko Mitarashi foi inesperadamente colocada em uma turma com alunos mais velhos que ela. Essa turma era a turma original de Kakashi. A geração de Kakashi se tornaria, mais tarde, a espinha dorsal da força de Konoha. Nomes como Ebizu, Yamashiro Aoba e Sarutobi Azuma se destacaram imediatamente ligados à facção Hokage, e seus talentos eram bastante impressionantes. Se Yoru ficasse com todos os alunos promissores, outros talvez não dissessem nada abertamente, mas no fundo, certamente acreditariam que o clã Uchiha estava se tornando arrogante com seu Mangekyou Sharingan. Monopolizar recursos não leva ao sucesso duradouro. De acordo com as regras estabelecidas pela Academia Ninja, cada equipe de 3 pessoas deve incluir uma mistura de alunos de alto desempenho e alunos com desempenho inferior. A voz calma de Yoru ecoou pelo corredor, deixando os Jounin que o ouviam por perto sem palavras. Todos eles lançaram olhares, quase instintivamente, para Shimura Danzou enquanto ele passava. Os Uchiha não estavam tentando fortalecer sua facção, essa era uma manobra para irritar certas pessoas. Afinal, os Uchiha seguiam as regras estabelecidas pelo segundo Hokage. Certamente certos indivíduos não ousariam quebrar essas mesmas regras, certo? A maioria dos Jounin secretamente se sentia um pouco satisfeita. Embora não nutrissem grandes ambições, nenhum deles queria perder a oportunidade de construir conexões. Afinal, orientar ninjas talentosos também poderia abrir caminho para seus descendentes. O mundo ninja não se resume apenas a lutar e matar. Trata-se de relacionamentos e conexões. O desempenho geral de Shiranu e Gema é louvável. Binsu Raito e Tetsu Iwashi estão ambos um pouco acima da média. Juntos, os 3 formam uma equipe que segue as regras à risca. Quanto a você, Kushina, Shizune tem grande potencial em ninjutsu médico, Kurenai é especialista em genjutsu, e embora Anko Mitarashi já seja aprendiz de Orochimaru, ele está atualmente na linha de frente e não pode supervisioná-la. Por enquanto, as 3 podem formar um esquadrão temporário. Por trás do sorriso sereno de Yoru, ele já havia escolhido a dedo todas as 6 candidatas, sendo Anko Mitarashi a mais notável entre elas. Uma aprendiz de Orochimaru. Se Kushina a escolheu, foi uma tentativa de criar laços. Por um instante, o Jounin que ouviu tudo fingiu ignorância, demonstrando fascínio pela vista da janela onde os exames de graduação estavam sendo realizados. Tudo isso era assunto para os superiores resolverem. Eles eram apenas líderes de esquadrão encarregados de treinar ninjas rapidamente para a vila. Não queriam se envolver. Shizui acabou de se formar e Kakashi, como Chunin, tem sido seu mentor. Mas ainda falta uma vaga na equipe. Acho que Might Guy, com sua experiência em Taijutsu, seria perfeito para ela.
Yoru falou de maneira tão displicente que ficou claro para todos que seu alvo principal era Anko Mitarashi. Os outros eram meramente secundários. Apesar do talento de Anko, o foco principal era a influência de Orochimaru. Yoru, depois de tudo isso, os 3 genin que você me designou não se encaixam em nada que eu seja bom em ensinar. A princípio, Kushina ficou animada, mas depois de ler os perfis dos 3 genin designados, ficou perplexa. Genjutsu? Ela só sabia como dissipá-lo. Ninjutsu médico? Ela dependia exclusivamente das habilidades do clã Uzumaki. E então havia Anko Mitarashi, a aprendiz de Orochimaru. Parecia que ela estava ali apenas como acompanhante. Enquanto isso, Mikoto, segurando a lista de jogadores de outro esquadrão, não conseguiu conter o sorriso. Kushina, Yoru está fazendo isso para o seu bem. As palavras diretas de Mikoto fizeram os Jounin no corredor sentirem um arrepio na espinha. Era isso que eles deveriam ter ouvido? Eles estavam preparando o terreno para os Jinchuriki da Kyuubi, formando conexões e fazendo planos para si mesmos. Precisavam discutir isso tão abertamente? Tudo bem, entendi. Kushina fez beicinho com um semblante desanimado. Parecia que desfrutar da emoção de ser professora não seria tão fácil quanto ela esperava. Seja boazinha, Kushina. Na frente de todos, Yoru bagunçou os cabelos vermelhos de Kushina, fazendo com que ela corasse. Ela não esperava que ele fizesse algo assim na frente de tanta gente. No entanto, enquanto todos presumiam que seu principal objetivo era atingir Orochimaru através de Anko Mitarashi, apenas Yoru esboçou um sorriso de desprezo para si mesmo. Seu verdadeiro alvo desta vez era ninguém menos que Might Guy, o homem que um dia quase daria o pontapé inicial para o capítulo final da história. Sua segunda prioridade era Shiranui Gema, Binsu Haito e Tetsu Iwashi. Esses 3, na linha do tempo original, serviram como guarda-costas de elite do 4º e 5º Hokage. Eles também possuíam um talento raro em ninjutsu espaço-temporal. A formação Trovão Voador, quando implantada no campo de batalha, seria uma arma incrível. Se pudessem ser treinadas desde cedo, suas conquistas futuras poderiam superar as expectativas. Jounin, e possivelmente até mesmo Jounin de elite, não estavam fora de alcance. Mikoto, vou deixar esses 3 com Yashiro. Confio que ele saberá lidar bem com eles. A postura calma de Yoru não demonstrava nenhuma intenção de bancar o babá. Entendido. Mikoto sorriu e anotou os nomes selecionados. Quanto a Might Guy, quase todos ignoraram sua importância. Mas Kushina, que estava por perto, de repente ficou animada e um pouco tímida depois de ouvir algo. Yoru, você vai me deixar participar dessa missão? Acontece que Yoru a havia convidado discretamente para acompanhá-lo na missão a Horan. Capítulo 189. Gabinete do Hokage. Hiruzen, os Uchiha são muito arrogantes. Estão agindo como se não tivessem consideração por ninguém. Shimura Danzou bateu sua bengala de madeira com raiva. Uchiha Yoru não só o havia confrontado abertamente na frente de tantas pessoas, como desta vez suas intenções eram flagrantemente óbvias. Sentado atrás da mesa do Hokage, o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, franziu a testa enquanto revisava a lista dos ninjas que se formariam naquele ano. Classificação geral. Raido Namiashi e Tsubaki Iwashi estão ligeiramente acima da média. Shizune e Gema Shiranui tiveram um desempenho decente, enquanto Kurenai Ui obteve os melhores resultados. E então, desta vez, suas relações com os principais clãs estavam tensas e, sem algumas concessões, era impossível conseguir que os clãs fizessem sacrifícios. Até mesmo os clãs Yamanaka, Nara e Akimichi expressaram preocupação após o fracasso do plano para desestabilizar Kumogakure. Se não fosse pelo fato de o clã de Hiruzen também ter sacrificado suas elites, a situação teria sido ainda mais difícil. Anko Mitarashi é discípula de Orochimaru. No momento não há nenhuma ameaça significativa vinda de Wagakure, então informe Uchiha Yoru que Anko já foi designada para a missão. A seleção de genin por Yoru não foi numerosa, mas suas verdadeiras intenções eram evidentes para qualquer um que prestasse atenção. Que Uchiha Yoru tente restabelecer os laços com Orochimaru. Sarutobi Hiruzen franziu a testa e, sem hesitar, removeu o nome de Anko Mitarashi da lista. Quanto às outras? Kurenai Ui, filha do Jounin Uishinku, não é? Aos olhos de Hiruzen, apenas o pai de Kurenai, um Jounin, se destacava. Os demais eram insignificantes. Aprove os demais pedidos de Uchiha Yoru. Após organizar a lista, Sarutobi Hiruzen ergueu os olhos e encontrou o olhar ressentido de Shimura Danzou. Compreendendo os pensamentos de seu velho amigo, ele exalou uma densa baforada de fumaça e disse: Danzou, controle a raiz por enquanto. A vila ainda precisa desses clãs importantes. Shimura Danzou sentiu-se sufocado pelos conselhos sinceros de Hiruzen. A guerra ainda não começou de verdade, mas as primeiras baixas serão, sem dúvida, da minha raiz. Tudo o que fiz foi pela aldeia. A raiz sempre fora responsável por se infiltrar em outras vilas e semear discórdia. Contudo, após o incidente em Kumogakure, a culpa recaiu inteiramente sobre a raiz, deixando o mundo ninja em alerta máximo. As vilas começaram a realizar caçadas rigorosas a espiões, causando danos sem precedentes à rede da raiz. Os espiões e sistemas de inteligência da raiz sofreram pesadas perdas, embora o medo e a infâmia do nome da raiz ainda ecoassem pelo mundo ninja. Danzou sentia-se frustrado. Ele esperava selecionar alguns recrutas promissores para reforçar as fileiras da raiz, mas agora não conseguia nem mesmo recrutar membros dos clãs principais. E até mesmo civis talentosos tinham que ser divididos entre os outros. Danzou. Ao ver o quanto Danzou vinha trabalhando ultimamente, Sarutobi Hiruzen suspirou em resignação. Vou designar um grupo adequado de recrutas para reforçar a raiz. Você poderia criticar a raiz por seus métodos, mas não poderia negar seus resultados. A raiz cuidava das tarefas mais sombrias da vila: espionagem, instigação de guerras, incriminação de outros e lidar com as sombras de Konoha.
A vila não poderia funcionar sem essa luva negra. Divisão médica. Yoru, exatamente como você previu, Anko Mitarashi foi designada diretamente para a linha de frente sob o comando de Orochimaru após a formatura. Quando Mikoto trouxe o relatório da tarefa, Yoru sorriu com um ar de quem já sabia de algo. Como esperado, ninguém quer que fortaleçamos nossos laços com Orochimaru. Para quem vê de fora, a jogada pode parecer um fracasso para o clã Uchiha, mas Yoru sabia que alguém como Orochimaru não se deixaria conquistar apenas com gestos. Essas pessoas já estão cegadas pelo poder. Yoru deu um sorriso de desdém ao olhar para os nomes restantes, seus lábios se curvando em um sorriso satisfeito. Atribua Gema Shiranui, Raido Namiashi, Tsubaki e Vashi a Yashiro. Certifique-se de que Yashiro saiba que esses três não estão ali apenas para enfeitar, eu os tenho em alta consideração. Embora Mikoto não entendesse por que 3 ninjas civis estavam sendo priorizados, ela nunca duvidou das decisões de Yoru. Entendido. Atribua Might Guy à equipe de Kakashi, formando dupla com Shizui. Quanto a Shizune e Kurenai, peça a Kushina que as leve em sua próxima missão. Envie a lista ao clã Senju. Enviar a lista ao clã Senju criaria, pelo menos, a aparência de um período de lua de mel entre os Uchiha e o Senju. Mikoto, aqui está outra lista e tarefa. Ao ver a nova lista, Mikoto ficou momentaneamente atonita. Yoru, eu entendo promover Might Dui de Genin para Chunin, mas designá-lo para a unidade de reserva para uso em tempos de guerra? Isso deveria ser para as forças de elite. O histórico de Might Dui não era apenas mediano, era péssimo. Chamá-lo de perdedor não seria exagero. Mikoto, não subestime esse ninja que todos desprezam. Se você for descuidado, até você pode se colocar em perigo. Ao ouvir o tom sério de Yoru, Mikoto ficou surpresa. Ninguém entendia sua força melhor do que ele. Com seu Mangekyou Sharingan e anos de treinamento, ela inegavelmente pertencia ao nível de um Kage. Mesmo assim, Yoru a havia advertido com tanta seriedade. Essa pessoa é um gênio do taijutsu. A técnica dos 8 portões está até mesmo registrada na história do clã Uchiha. Ao ouvir falar dos 8 portões, Mikoto franziu a testa. Seu vasto conhecimento permitiu que ela respondesse com seriedade. Os 8 portões são uma técnica proibida de taijutsu que exige imensa força física e força de vontade. A maioria dos ninjas não consegue se dedicar a um treinamento tão constante, e a dificuldade de abrir os portões aumenta exponencialmente. Não está inerentemente ligada ao talento para o taijutsu. Na história original, Uchiha Madara comentou certa vez, então, não é o vapor vermelho. Eu te subestimei. Isso implica que ele o havia encontrado durante o período dos reinos combatentes. Nunca subestime ninguém. Abrir os 8 portões exige perseverança e dedicação extraordinárias, e este homem é um verdadeiro gênio do taijutsu. Yoru falou com convicção. Aquele homem era um trunfo na manga, um talento que seria desperdiçado se não fosse utilizado. Anteriormente, Yoru o havia colocado na força policial. Seu entusiasmo e franqueza o tornavam ideal para lidar com os assuntos da vila, mas agora era hora de desempenhá-lo para algo maior. A técnica dos 8 portões exigia imenso tempo e esforço, tornando-a inadequada para o próprio Yoru. Além disso, sua eficácia depende da força base do usuário. Por exemplo, Might Guy, em seu auge, era muito mais forte que seu pai, Might Dui, mesmo com a mesma técnica. Desta vez, acompanharei Kushina até Horan. As divisões policial e médica estão funcionando sem problemas, então não há motivo para preocupação. Temos pessoal suficiente e capacitado. Mikoto assentiu levemente, mas hesitou antes de perguntar suavemente. Yoru, ultimamente, o vice-chefe da divisão médica do clã Sarutobi tem interferido bastante. O departamento de polícia estava bem, já que o clã Uchiha valorizava a força, mas a divisão médica era diferente. Esse ninja do clã Sarutobi estava infiltrando seus homens. Apenas a incompetência dos fracos. Ignore-o. Yoru deu um sorriso desdenhoso, desviando o olhar para a janela. Lá embaixo, viu ninjas de Konoha em batas de hospital passeando pelos jardins da ala médica. Muitos já haviam recolhido livros de suas mesas de cabeceira. No mundo monótono dos ninjas, os livros eram sua única fonte de entretenimento. Entre eles, Minha Luta, este livro dele, era quase uma obra literária padrão colocada ao lado de cada leito de hospital. À primeira vista, pareceu não intencional, como se fosse uma tentativa dos subordinados de ganhar sua simpatia. No entanto, era exatamente o que ele queria ver. O melhor lugar para disseminar sua verdadeira vontade do fogo seria a Academia Ninja. No entanto, o terceiro Hokage jamais toleraria isso, então ele redirecionou seu foco para o hospital. Aos olhos de alguns, as mentes dos ninjas experientes já eram maduras e não seriam tão facilmente influenciadas quanto as dos alunos da Academia Ninja. Portanto, ninguém dava muita importância a esse assunto. Mas só ele sabia, seus livros nunca foram destinados a estudantes. Eram para adultos. Para este mundo ninja, eu o entendo melhor do que ninguém. A chamada vontade do fogo é vazia demais e carece de qualquer filosofia substancial. Eu preencherei o vazio em seus corações. Pela janela, ele podia ver um ninja de Konoha de bata hospitalar sentado no pavilhão, franzindo a testa enquanto lia o livro vermelho em Minha Luta. Naquele momento, o ninja parecia estar imerso na leitura, preenchendo continuamente o vazio em sua alma. Para os ninjas, uma profissão de alto risco, poucos conseguiam evitar múltiplas hospitalizações ao longo da vida. Durante os tediosos períodos de recuperação, a leitura se tornava uma forma de passar o tempo. Sem que ele soubesse, sua ideologia se espalharia. Quando as pessoas se deram conta, uma faísca já havia se transformado em um incêndio descontrolado. Selecionem os 100 membros da força de reserva com cuidado. Não há pressa. Lembrem-se de Might Dui, o Chunin, designem a ele 2 companheiros de equipe adequados e garantam que ele não seja excluído. Entendido. Yoru transmitia as instruções meticulosamente. Para algumas questões importantes, ele interviria pessoalmente, enquanto deixaria o resto a cargo de seus subordinados. Depois de finalmente alcançar uma posição elevada, por que ele ainda precisava trabalhar tanto?
Qual era o propósito de tudo isso? Academia Ninja. Após a conclusão dos exames de graduação para o teste ninja, os jovens estudantes de cada turma mal conseguiam conter a empolgação. Haha, passei no exame. Vou me tornar um genin. Eu também estou prestes a me tornar um genin. Meus pais ficarão orgulhosos de mim quando eu voltar para casa hoje à noite. Na sala de aula animada, a maioria dos alunos desconhecia o que estava prestes a enfrentar. No entanto, alguns permaneceram em silêncio, sem dizer uma palavra, como se já tivessem desvendado algo. Estou prestes a me tornar um genin. Logo, não serei pior que o Kakashi. O apaixonado Obito continuou a bajular Nohara Rin, alheio ao fato de que estava prestes a atrair a atenção de um certo velho. Shizune, você precisa ter cuidado. Normalmente quieta e reservada, Shizune agora estava sentada nervosamente em sua mesa. O aviso de designação da equipe já havia sido emitido, e ela sabia que estaria na mesma equipe que Kurenai Yui. Mas ela estava ciente de certas coisas, o que a deixava ansiosa. Kurenai Yui, por outro lado, tentava confortá-la, impotente. Está tudo bem. Embora meu tio tenha sido alvo de alguns boatos negativos no passado, isso tudo já passou. Apesar da pouca idade, Shizune forçou um sorriso pouco convincente. Seu tio Dankato havia tentado cortejar Lady Tsunade no passado, um fato que não era segredo para ninguém. Havia até rumores de que ele havia se aproveitado da situação, mas, no fim, encontrou seu fim durante a Segunda Guerra Ninja. Shizune nem sequer herdou o sobrenome Kato. Como parente distante, ela nunca havia dado muita importância a isso. Mas agora a Jounin que liderava sua equipe a deixava inquieta. Era ninguém menos que Kushina Uzumaki. Será que esse incidente voltaria à tona? Enquanto Shizune se preocupava, Kurenai Yui também franzia levemente a testa. Do lado de fora da academia ninja, seu pai, Shinku Yui, também estava aflito. Shinku, talvez isso seja uma coisa boa. Afinal, é a Jounin Uzumaki Kushina, que representa o clã Senju. Um colega Jounin deu-lhe um tapinha invejoso no ombro, mas Shinku Yui suspirou pesadamente. A última coisa que ele queria era ser arrastado para o turbilhão das lutas entre facções. Embora Jounin gozasse de alta posição, diante de blocos de poder tão poderosos, ele não teve escolha a não ser aceitar o gesto de paz oferecido. Recusá-lo seria visto como desrespeitoso. Não havia alternativa. Nos amplos terrenos da Academia Ninja, muitos pais dos alunos ninja estavam secretamente interagindo, formando uma intrincada rede de conexões. Os ninjas estavam acostumados com esse tipo de interação social. Saber quem era o Jounin ou Chunin de elite que guiava alguém era uma conexão inestimável. A maioria dos pais dos alunos ninjas também eram ninjas, então ninguém conseguia evitar essas interações sociais, principalmente com a guerra iminente. Embora outros talvez não percebessem, esses ninjas veteranos sabiam muito bem disso. Enquanto forjavam laços, suspiravam, desejando que seus filhos crescessem o mais rápido possível. Em tempos de guerra, a força era a única maneira de sobreviver. Nosso Jounin guia é um Jounin de elite do clã Uchiha. Gema Shiranui, Raido Namiyashi e Iwashi Tatami discutiam animados sobre sua missão. Seus pais eram apenas Chunins comuns, então eles entendiam perfeitamente o prestígio de ter um Uchiha com o Sharingan como seu Jounin guia. Principalmente porque suas notas não eram particularmente excepcionais em comparação com gênios. Na melhor das hipóteses, estavam acima da média entre ninjas civis. Um protetor de testa genin. Azuma Sarutobi observava em silêncio seus colegas na sala, tocando delicadamente a bandana que tanto desejara. Naquele momento, seu coração estava repleto de emoções complexas. Outrora ansioso por provar seu valor, ele agora havia amadurecido e se tornado mais sereno. Contudo, no fundo, era atormentado pelas ações de seu pai. Guerra. Tudo isso por causa da sua ambição e arrogância, pai. Olhando ao redor da sala de aula, ele se perguntou quantos de seus colegas veria vivos depois da guerra. Mas de uma coisa ele tinha certeza, a guerra foi causada pelas decisões de seu pai. Azuma-sama, seremos companheiros de equipe a partir de agora. Ebisu disse animadamente. Azuma respondeu com um sorriso calmo e assentiu. Por favor, cuide de mim. Em meio à sua empolgação, Ebisu não percebeu o comportamento estranho recente de Azuma. Desde o fracasso do plano de colapso de Komogakure e a consequente comoção, Azuma tem sido consumido pela insegurança. A suposta devoção de seu pai a Konoha não passava de uma fachada para sua ambição. Essas figuras que em breve seriam fundamentais para o futuro de Konoha eram agora apenas um grupo de jovens graduados entusiasmados. A guerra brutal que se avizinhava os obrigaria a crescer rapidamente. O clã Senju. Sério? Você não está fazendo isso só por despeito? Tsunade olhou para ele com um olhar provocador, fazendo Yoru suspirar impotente. A irmã Tsunade, o Jounin Dankato e aquela garota são parentes muito distantes. Se eu fosse mesquinho, descontaria no Dan, não nela. Ao ver sua expressão, Tsunade não pôde deixar de sorrir. Tudo bem, pensei que você estivesse com ciúmes. Mas não tem problema. Já que você disse que essa garotinha tem potencial para ser uma ninja médica, vou orientá-la quando tiver tempo. A propósito, você vai deixar a Kushina aceitar missões? Diante do olhar questionador de Tsunade, Yoru balançou a cabeça negativamente. Eu também não quero, mas com a guerra prestes a começar, a liberdade de Kushina pode ser restringida. No máximo, ela ficará ao seu lado. Torná-la uma Jounin guia é apenas para lhe dar algo para fazer. Além disso, esta missão de reconhecimento é mais uma pausa antes da guerra. Yoru ostentava um sorriso casual, mas em seu íntimo, ele já estava pensando nessa missão para Horan.
Capítulo 190. Dentro do laboratório de pesquisa. A conversa descontraída entre Yoru e Tsunade pairou no ar, deixando Yujito, que estava deitado na maca de pesquisa, um tanto sem jeito. Era difícil dizer quanto tempo havia passado até que a sensação de queimação em seu abdômen finalmente diminuísse. Fracamente, ela disse: Lord Yoru, o selo na parte inferior do meu abdômen parece mais fraco agora. Assim que a voz de Yujito quebrou o silêncio, Tsunade e Yoru se viraram. Eles a viram deitada na maca de pesquisa, com marcas de selamento negras agora visíveis em seu baixo ventre. Descobriu-se que era um selo duplo dos 4 símbolos, também conhecido como selo dos 8 trigramas, uma técnica de selamento usada em Konoha para selar bestas com cauda. Ao olhar para a garota, um brilho de rara excitação surgiu nos olhos de Tsunade, como se ela tivesse encontrado um tesouro. A constituição dessa garota é realmente muito especial. Ela possui naturalmente uma consciência forte e pode até controlar o poder da besta de cauda apenas com sua vontade. Não é exagero chamá-la de Jinchuriki perfeita por natureza. Tsunade a elogiou, maravilhada com as maravilhas do céu e da terra. Como poderia surgir entre os humanos uma constituição tão rara? Nascido com uma consciência poderosa, hein? Ao lado dela, Yoru assentiu, compreendendo. Não era de admirar que Yujito tivesse uma besta com cauda selada dentro de si em uma idade tão jovem. Seu físico era praticamente feito sob medida para ser uma Jinchuriki perfeita. Ao mesmo tempo, seu corpo é notavelmente único. Combinado com sua forte consciência inata, as chances de ela perder o controle ou enlouquecer como uma Jinchuriki são insignificantes. Tsunade explicou a constituição rara de Yujito em termos técnicos, enquanto Yoru assentia silenciosamente. No original, de fato, foi mencionado que Yujito podia se transformar em sua besta de cauda usando sua própria vontade, o que estava indubitavelmente ligado ao seu físico especial. Como você está se sentindo agora? Ao ser questionado por Tsunade, Yujito, ainda deitado na maca de pesquisa, assentiu rapidamente e respondeu. Mais cedo, eu sentia uma queimação na parte inferior do abdômen, como se um fogo estivesse me consumindo por dentro. Mas agora, me sinto bem. Ao observar a reação física de Yujito, Tsunade esboçou um sorriso de satisfação. Desta vez, você realmente encontrou um tesouro. Eu já selei parte das 2 caudas dentro dela. É uma pena, porém se ela tivesse crescido em Konoha, poderia ter sido uma hospedeira adequada para Kyuubi. Yoru, parado ao lado, ficou sem palavras. Mesmo que houvesse um candidato adequado, o clã Senju entregaria Kyuubi a um forasteiro? Irmã Tsunade, se não me engano, o selo na parte inferior do abdômen de Yujito é um selo dos 8 trigramas, não é? Yoru apertou os olhos. Para apenas uma porção do chakra das 2 caudas, um selamento tão rigoroso parecia desnecessário. Tsunade se espreguiçou preguiçosamente e acenou com a mão em sinal de desdém e disse: Claro, é o selo dos 8 trigramas. Mesmo que seja apenas um pequeno experimento, por melhor que seja o físico dela, de que adiantaria? Konoha não tem outra besta com cauda para você selar. Ela revirou os olhos para Yoru, e então exibiu um raro sorriso confiante. Discretamente jogou um pergaminho ao lado dela em direção a ele. Este é um projeto de pesquisa do clã Senju. Ele explora se é possível cultivar pseudo-jinchuriki selando o chakra das bestas com cauda. Posteriormente, essa pesquisa foi levada para a propriedade do daimyo. Aparentemente, após alguns experimentos, descobriu-se que o chakra da besta com cauda, sem vontade própria, é violento demais. Apenas indivíduos com constituição excepcional conseguem suportá-lo. Portanto, a pesquisa foi arquivada. Enquanto Yoru ouvia a explicação de Tsunade e lia os dados experimentais, ele não pôde deixar de ficar chocado. Não era esse o mesmo conceito do pseudo-jinchuriki que apareceu no Templo do Fogo no anime? Isso provou que o método era viável. Embora tenha resultado apenas em um pseudo-jinchuriki com um estado semelhante ao da 4 caudas, já foi um sucesso. A única dificuldade foi encontrar um hospedeiro adequado. Então, a forte consciência de Yujito acaba sendo perfeita para este experimento. Após examinar brevemente o pergaminho, Tsunade assentiu calmamente com a cabeça. Exatamente. Ela é a candidata mais adequada. Mas há uma desvantagem. Apenas uma porção do chakra da besta de cauda está selada dentro dela. Levará anos até décadas para que o chakra forme uma relação simbiótica com o dela. Atualmente o chakra da besta com cauda está fraco, então ela continuará absorvendo o chakra do hospedeiro para crescer. Assim que o chakra da besta com cauda se fortalecer, ela começará a devolvê-lo. Mas para cultivar algo comparável a uma besta com cauda completa, ela teria que viver por 1000 anos. Após Tsunade explicar o experimento, Yoru finalmente entendeu. Surpreendentemente, Yujito, como cobaia, não demonstrou medo ou ressentimento. Em vez disso, estava radiante de entusiasmo. Poder. Com isso, ela poderia obter um poder imenso e se vingar no futuro. Enquanto Yujito imaginava ansiosamente sua força futura, Yoru passou a mão delicadamente pelos seus cabelos cor de chá, trançando-os habilmente em uma longa trança que chegava até sua cintura. A sensação a deixou com uma sensação de calor e formigamento por dentro. Tsunade, observando as ações de Yoru, não disse uma palavra. Afinal, até mesmo ferramentas poderosas precisavam de cuidado emocional. Não seria bom tê-las completamente desprovidas de sentimentos, não é? Campo de treinamento Konoha número 44. Eu sou sua nova Jounin supervisora, Uzumaki Kushina. Na grama verde e macia, Kushina, vestida com uma roupa impecável, sorria amplamente. À sua frente, Kurenai e Ui Shizune estavam visivelmente nervosas. Por favor, cuidem de nós. A boa educação delas fez com que Kurenai e Shizune se curvassem respeitosamente, uma cena que deixou Kakashi, que estava por perto, um tanto exasperado. Kushina-sensei, por que você está aqui? Kakashi estava perplexo. Este deveria ser o ponto de encontro de seu esquadrão. Shizui Uchiha e Might Guy, ambos genin recém-formados e com suas bandanas, também estavam presentes. Hahaha.
Isso é coisa de jovem, Kakashi. Eu acabei de me formar e você já é um Chunin. Preciso me esforçar mais. Might Guy exclamou empolgado sobre a juventude, chegando até a levantar o polegar e exibir seu característico sorriso brilhante. Apesar da cena embaraçosa, Shizui observou com admiração, sorrindo para a mentalidade positiva de Guy. A força mental de seu companheiro de equipe era muito superior à sua. Ainda tenho tanto a aprender. Puxa vida! Observando Shizui olhar para Guy com olhos cheios de admiração, e vendo Guy chorar de alegria por ser aceito, Kakashi não conseguiu evitar um sobressalto. Será que isso é realmente aceitável para uma equipe? Kakashi começou a duvidar de si mesmo. Shizui parecia normal antes, mas agora, admirando Might Guy? Isso era normal? Ei, Kakashi, o que isso quer dizer? Antes que Kakashi pudesse refletir sobre isso, Kushina, que ainda não estava farta de ser a Jounin supervisora severa, apareceu de repente atrás dele com um sorriso perigoso. Tão rápido, tanto Kurenai quanto Shizune ficaram impressionadas com a velocidade dela, trocando olhares preocupados. Será que esse teste seria extremamente difícil? Mas no instante seguinte, Kushina bagunçou os cabelos brancos de Kakashi, riu gostosamente e declarou: declaro oficialmente formada a equipe Uzumaki. Hoje à noite, todos vocês poderão desfrutar de um churrasco senju. Espera sem prova. Kurenai e Shizune ficaram chocadas. Qual foi o sentido de toda a preparação e esforço, então? E para a equipe do Kakashi, o instrutor de vocês, Yoru, está ocupado no momento. Mas ele volta hoje à noite e faremos um churrasco juntos. Ao ouvir isso, os olhos de Might Guy se arregalaram de entusiasmo enquanto ele gritava: churrasco! Eu adoro! Shizui curvou-se respeitosamente e disse: obrigada, Kushina-sensei. Apenas Kakashi permaneceu sem palavras. O que estava acontecendo? A propósito, para os dois que estão escondidos atrás da árvore grande, por que vocês não se juntam a nós para um churrasco? Inesperadamente, Kushina revelou um olhar travesso enquanto olhava na direção da grande árvore no campo de treinamento, chamando-a em tom de brincadeira. Quando duas figuras emergiram dos arbustos, Yui Kurenai e Might Guy exibiram expressões de choque. Pai? Os recém-chegados eram ninguém menos que Yui Shinku e Might Dui. Os dois pareciam sem jeito e só conseguiram acenar timidamente para suas respectivas filhas e filhos. E assim o grupo, alguns alegres, outros constrangidos, partiu em direção às ruas movimentadas e ao restaurante de churrasco administrado pelo clã Senju. A Konoha atual não era como nos anos posteriores ao incidente da Kyuubi, quando a estrutura da vila foi reorganizada, resultando no relegamento do clã Uchiha para a periferia e no aparente desaparecimento do clã Senju. Atualmente, os clãs Senju e Uchiha ocupam as áreas mais prósperas de Konoha. Suas famílias prosperaram, com muitos membros comuns do clã e anciãos administrando negócios familiares e vivendo em grande riqueza. No restaurante de churrasco, apenas Might Guy, Kakashi Ataki e Uchiha Shizui pareciam despreocupados, totalmente concentrados em devorar o churrasco à sua frente. Shizune, embora com a cabeça baixa como uma jovem gentil e reservada, não conseguia esconder a inquietação e a preocupação em seus olhos. Yui Kurenai parecia confusa, sem entender por que seu pai estava ali, enquanto Yui Shinku e Might Dui coçavam a cabeça sem jeito. Kurenai, você é a mais fofa. Seu pai está se preocupando demais, provocou Uzumaki Kushina, ignorando completamente os dois pais, com o rosto iluminado por um sorriso enquanto olhava para suas duas companheiras de equipe. Afinal, era a primeira vez que ela atuava como instrutora Jounin, e estava determinada a liderar uma equipe poderosa. Parece que estou atrasado. Em meio à atmosfera constrangedora, uma voz carregada de desculpas soou de repente, fazendo com que todos na sala reservada largassem seus achis. Yui Shinku e Might Dui imediatamente se levantaram respeitosamente. Lorde Yoru. Capitão Yoru. Yoru-sensei. Vestido de branco com calças pretas, o peito ligeiramente à mostra, revelando um físico musculoso e atraente. E usando protetores de braço pretos que se estendiam dos antebraços até as mãos, um cinto de corda roxa amarrado na cintura e uma espada ninja reta enfiada nele. Yoru entrou na sala. No instante em que ele apareceu, as expressões de todos na sala mudaram de maneiras diferentes. Kakashi Ataki e Uchiha Shizui o chamavam de sensei, enquanto Shizune, Yui Kurenai e Might Guy o chamavam de senhor. Já Yui Shinku e Might Guy se referiam a ele como Capitão Yoru. Peço desculpas pelo atraso, tive que me atrasar devido a alguns assuntos com Tsunade. Sob seus cabelos negros, seu rosto geralmente frio ostentava um sorriso caloroso e apologético. Uzumaki Kushina, diante de todos, correu animadamente até ele e o abraçou. Yoru, você finalmente chegou. Agarrando-se afetuosamente ao pescoço dele sem qualquer restrição, seu comportamento não incomodou a maioria das pessoas presentes. Mas Yui Shinku tinha uma expressão preocupada. Isso era bom ou, bom, venha, vamos comer juntos. Na sala reservada, enquanto desfrutavam do churrasco e bebiam rodada após rodada de sake, Might Dui, com o rosto corado pela bebida, levantou-se desajeitadamente e ergueu o copo em direção a Yoru. Capitão Yoru, nem sei o que dizer. Obrigado por me permitir entrar para a força policial naquela época. Foi graças a essa oportunidade que pude ganhar mais recompensas por missões. E acima de tudo, obrigado por não menosprezar meu filho, Might Guy, e até mesmo por permitir que ele se juntasse à equipe de Kakashi. Enquanto falava, os olhos do homem mais velho se encheram de lágrimas. Para Might Dui, embora não se importasse com as zombarias alheias, a ideia de seu filho sofrer por causa de sua posição social era insuportável. Ele havia trabalhado incansavelmente para custear o treinamento de Guy, sabendo que isso exigia uma nutrição adequada, o que não era barato. Genin por excelência, alvo de zombaria e evitação por parte dos outros durante os confrontos em equipe, Might Dui enfrentou dificuldades financeiras, mas perseverou cumprindo seu dever como pai. Diante da gratidão de Might Dui, Yoru simplesmente balançou a cabeça levemente.
Você está enganada. Eu não fiz isso por pena ou caridade. É porque você e seu filho têm potencial. Para alguém como Might Dui, não eram necessárias palavras rebuscadas. Bastava sinceridade para conquistar sua confiança. Potencial? Os olhos de Might Dui ficaram ainda mais vermelhos. Ele havia sido alvo de zombaria por ser um gênio eterno por tanto tempo. Embora não se importasse consigo mesmo, não suportava ver seu filho afetado pelo mesmo ridículo. Ele acreditava firmemente que seu filho, Guy, tinha um talento muito maior que o seu, mas ninguém na Academia Ninja jamais pensou assim. Se não fosse assim, por que eu permitiria que alguém considerado o último colocado se juntasse ao time do Kakashi e o atrapalhasse? Yoru deu uma risadinha suave, tomando um gole de sua xícara e olhando para o confuso Might Guy. Ele sorriu e disse, Guy é realmente um gênio. Com você como seu pai, guiando, outros podem subestimar o Taijutsu, mas pense no terceiro Raikage. Alguém poderia ter previsto que suas técnicas físicas atingiriam tal nível? E acredito que o talento de Guy não é menor que o de Kakashi ou Shizui. Taijutsu exige dedicação constante e de longo prazo para alcançar o sucesso. Se Kakashi e Shizui relaxarem no futuro, Guy o superará. Ao ouvir a voz calma de Yoru, os outros na sala ficaram atônitos. Seus olhares se voltaram para Might Guy, cuja aparência comum e até mesmo boba tornava difícil imaginar tal potencial. Se qualquer outra pessoa tivesse dito isso, talvez tivessem dado risada, mas quem estava falando era Uchiha Yoru. O gênio ninja Uchiha havia inventado um jutsu de rank A sem selos de mão, para se destacar durante a Segunda Guerra Ninja, e chegou a usar esse jutsu de rank S, criado por ele mesmo, para repelir o lendário Salamandra Anzo. Não faz muito tempo, Yoru também lutou contra o terceiro Raikage mais forte na fronteira, usando uma versão avançada do Chidori para cortar a armadura de relâmpago do Raikage. Desde então o Chidori ganhou um novo nome, Haikiri. Será que o Guy é mesmo tão forte assim? Kakashi Atake franziu a testa ao olhar para Guy ao seu lado. Embora o considerasse um bom amigo, não conseguia enxergar o potencial que tanto seu pai quanto Yoru afirmavam que ele possuía. O Taijutsu é uma disciplina de progresso lento e constante. Muitos desistem no meio do caminho quando não veem resultados imediatos, mas para aqueles que persistem, o Taijutsu não é menos poderoso que o Ninjutsu ou o Genjutsu. É apenas um caminho de desenvolvimento diferente. Yoru explicou com um leve sorriso. Quando se tratava de Dui e Guy, ele não precisava ser excessivamente cauteloso. A sinceridade deles tornava a interação com eles muito fácil. É claro que, no campo do Taijutsu, estou disposto a chamar Guy de um verdadeiro gênio. O sorriso descontraído de Yoru fez com que Might Dui se curvasse repetidamente em gratidão, dizendo, obrigado, Lord Yoru. Ao seu lado, o rosto de Might Guy ficou vermelho de entusiasmo ao ouvir o lendário ninja elogiá-lo. Na sua idade, o incentivo significava tudo, e embora fosse durão, ninguém além do pai jamais havia reconhecido seus esforços. Ele havia trabalhado incansavelmente por anos por causa disso. Virando-se para o Jounin magro, Yoru sorriu casualmente. O talento de Kurenai em Genjutsu é excelente. Entendo suas preocupações, mas agora você deve se concentrar mais em se preparar para as guerras brutais que virão. Nem você nem eu podemos garantir nossa segurança no campo de batalha, então qual o sentido de se preocupar tanto agora? Ao ouvir as palavras de Yoru, Yui Shinku pareceu compreender algo. De fato, embora ele se preocupasse em ser arrastado para essa grande luta pelo poder, a guerra iminente não lhes daria sequer a chance de respirar. Um único passo em falso poderia levar à morte no campo de batalha. Em vez disso, tornar-se aluno de Kushina Uzumaki poderia oferecer uma chance maior de segurança. Kushina pode não ser particularmente habilidosa em Genjutsu, mas com Mikoto e Tsunade a guiando, é mais do que suficiente para uma genin. Quando Yoru disse isso, Kurenai Yui finalmente entendeu e assentiu solenemente dizendo, agora entendi. Obrigado, Yoru-sensei. Por fim, o olhar de Yoru recaiu sobre a quieta e silenciosa Shizune, e um lampejo de admiração surgiu em seus olhos. Talvez Shizune não fosse a mais excepcional, mas seu talento para se tornar uma Jounin era inegável. Mais importante ainda, seu caráter e conduta se destacavam. Shizune Kurenai, Kushina se tornou sua instrutora Jounin. No entanto, ela precisará partir em missão por um tempo. Como vocês dois acabaram de se formar na Academia Ninja e precisam de mais treinamento, acho que Tsunade terá algum tempo nos próximos dias para orientá-los. Além disso, embora Kakashi tenha idade próxima à de vocês, ele ainda pode compartilhar sua experiência também. Com seu sorriso tranquilo, Yoru resolveu as dúvidas de todos. Shizune, em particular, demonstrou gratidão. Ela percebeu que suas preocupações eram desnecessárias. Ser orientada em seu treinamento por Tsunade, uma das lendárias Sannin, provou que não havia nenhum motivo oculto. Capítulo 191. A Terra do Vento. Sob a vasta extensão de areia amarela, o horizonte azul inspirador fazia com que a pessoa se sentisse insignificante. Yoru, quanto tempo mais vai durar essa tempestade de areia? Em meio às ondas de areia, uma voz entediada quebrou o silêncio. Uzumaki Kushina, envolta em um manto bege, olhava apaticamente para a imensidão de areia que se estendia em todas as direções. O choque e a grandiosidade iniciais que ela sentiu há muito se dissiparam, dando lugar a uma sensação de entorpecimento, o que levou Uchiha Yoru, que caminhava ao seu lado, a soltar uma risadinha suave. Quase lá. Além disso, não foi você quem insistiu em conhecer os encantos do mundo ninja? Diante das provocações de Yoru, o rosto de Kushina corou. O tempo que passaram juntos nessa jornada, só os dois, tinha sido tão doce que ela não conseguia conter o desejo de prolongar a experiência. Especialmente para alguém como ela que secretamente adorava emoção, esse deserto sem fim era uma aventura estimulante. Yoru, eu estava errado, ok?
Somente quando estavam a sós é que essa princesa Uzumaki, geralmente orgulhosa, se comportava de forma tão possessiva e coquete. Mas enquanto Kushina se encostava nele, fazendo beicinho, Yoru sorriu calorosamente e acariciou suavemente seus belos cabelos carmesins. Quando voltarmos, treinem bastante. Depois que a guerra terminar e eu me tornar Hokage, vocês estarão livres. Outros talvez não entendessem, mas Kushina sabia muito bem. Seu anseio pelo mundo exterior não era mera curiosidade. Era devido a Kyuubi selada dentro dela, uma prisão que a fazia perceber que no futuro, raramente teria a chance de deixar a vila. Talvez apenas dentro das fronteiras do País do Fogo. Portanto, não era o mundo exterior que ela realmente desejava, era a liberdade. Vamos nos abrigar da tempestade de areia. Pelo nosso ritmo, devemos estar perto. No deserto, com o uso preciso das técnicas de liberação da terra, uma pequena cabana de barro foi se formando gradualmente, tornando-se um abrigo temporário. Yoru, obrigado. Enquanto o vento uivante e a areia rugiam lá fora, Kushina exibia um semblante de pura satisfação dentro da aconchegante cabana de barro. Ela repousava preguiçosamente nos braços da única pessoa que podia chamar de sua. Enquanto todos os outros a viam apenas como uma arma poderosa, somente Yoru, Mikoto e Tsunade a trataram como família, dando-lhe o aconchego de um lar. Quando voltarmos, provavelmente só poderei ficar ao lado da irmã Tsunade. Não terei outra chance de sair assim novamente. Através da abertura da cabana, o olhar de Kushina recaiu sobre as dunas que se elevavam lá fora. Seu olhar se perdeu no vazio. Ela antes se ressentia do tratamento injusto que sofrerá, mas agora, não sentia mais isso. Yoru, eu acredito que você se tornará Hokage. Eu vou te ajudar a chegar lá. Kushina, tenho a sensação de que algo interessante pode acontecer durante esta viagem. Yoru sorriu enquanto falava. Para Kushina, soou como uma brincadeira para animá-la, mas na verdade a deixou feliz. Contudo, apenas o olhar semicerrado de Yoru denunciava seus pensamentos. Se suas suspeitas estivessem corretas, essa viagem poderia ser uma oportunidade para restaurar a parte perdida da Kyuubi dentro de Kushina? Embora não fosse o mesmo mundo, suas origens não poderiam estar erradas. Enquanto Yoru ponderava sobre as informações de Houran, sentiu um movimento brusco. O Yoru, o quão interessante, é isso? Mais interessante do que eu? A Kushina, com o rosto corado, abriu sua capa larga, revelando seu corpo sob o tecido fino. Ela já havia retirado parte das vestes internas e em suas pernas longas, usava meias calças finas cor de pele, provocando-o deliberadamente. Yoru suspirou, sentindo as mãos pequenas e quentes em suas pernas. Ela realmente adorava brincar com fogo. Ele tentou focar na missão, mas Kushina tinha seus próprios planos. Yoru, eu melhorei minha técnica. Use seu ninjutsu médico para examinar se houve progresso. As meias transparentes realçavam seus pés delicados. Yoru, rendido, deixou as preocupações de lado por um momento. Bem, eu nunca parei de praticar meu ninjutsu médico. Lá fora, a tempestade de areia interminável finalmente cessou. A cabana de barro se desfez, revelando duas figuras de pé sob o céu límpido. A tempestade de areia finalmente parou. Kushina, segurando um cantil, enxagou a boca e escovou os dentes antes de pular nas costas de Yoru, agarrando-se a ele como uma criança mimada. O sabor continua o mesmo. Seu rosto irradiava felicidade enquanto ela apoiava o queixo no ombro de Yoru. Mostrando a língua rosada, ela lambeu o lóbulo da orelha dele de forma brincalhona e sussurrou. Yoru, tenho todos os tipos de meias e sapatos de salto alto esperando por você em casa. Uma princesa do clã Uzumaki, uma deslumbrante rosa carmesim transbordando vitalidade, beleza e tesouros incalculáveis que o olhava com devoção inabalável. Nenhum homem conseguia resistir. Yoru sorriu com indulgência, deixando sua mulher em suas costas agir como bem entendesse. Muito bem, minha princesa Kushina é rica. Contarei com você no futuro. Hehe, tudo bem. Vou usar todas as roupas que você quiser. Carregando a figura macia e quente nas costas, Yoru adentrou ainda mais o deserto. Graças ao seu físico forte de ninja e à sua ampla capa, ele protegia Kushina completamente, envolvendo-a em calor e segurança. Aconchegada sob o manto, Kushina se agarrou às costas que lhe davam segurança e calor, com o rosto radiante de felicidade. Ela fechou os olhos, saboreando aquele raro momento de paz. Yoru, o que houve? Completamente relaxada, Kushina adormeceu em êxtase. Mas quando Yoru a acordou gentilmente, ela abriu os olhos sonolenta, ainda apoiada em seu ombro quente. Seu olhar logo se encheu de choque. É Houran? Ao longe, o vento forte levantava as areias amarelas, revelando um oásis rodeado por uma cidade fantástica, como saída de um conto de fadas. Torres erguiam-se em direção ao céu, seus designs únicos parecendo saídos de um conto de fadas. O antigo reino de Houran. Ninguém jamais imaginaria que uma nação tão maravilhosa, moderna e mística pudesse existir em meio ao deserto infinito. Tão bonito. O primeiro pensamento de uma mulher sempre foi a beleza. Kushina, ainda empoleirada nas costas de Yoru, contemplava maravilhada a cena à sua frente e não pôde deixar de murmurar. Yoru, quando a guerra terminar, vamos construir um castelo como este em Konoha. Ao ouvir a ideia ousada de Kushina, Yoru não conseguiu conter o riso. Ele sabia que ela havia herdado a riqueza do clã Uzumaki, mas não achava aquilo um pouco exagerado? Seria isso um capricho de princesa? Kushina, lembro-me de que sua fortuna era destinada à reconstrução de Uzushio. Com a guerra em curso, não me surpreenderia se a vila estivesse de olho nela. Embora Uzushiogakure tivesse caído, que nação não deixou para trás tesouros para seu renascimento? Após ouvir as palavras provocativas de Yoru, Uzumaki Kushina não conseguiu conter o sorriso. Yoru, reconstruir uma nação exige pessoas. Que tal, quando a guerra terminar, construirmos um castelo e termos muitos filhos? Assim teremos a base para restaurar a nação. Quanto à reconstrução do país, Uzumaki Kushina nunca havia considerado isso seriamente, pois conhecia a realidade. O mundo ninja jamais permitiria que a terra dos redemoinhos reaparecesse.
Quanto aos velhotes da vila, desde que cheguei a Konoha, eles estão de olho nos tesouros da terra dos redemoinhos. Mas como eles poderiam obtê-los? Com um toque de orgulho, Kushina pensou nos tesouros destinados ao renascimento da terra dos redemoinhos. Seu pai lhe dissera que aqueles tesouros seriam seu dote. Naquele instante, graças à audição extraordinária dos ninjas, ela ouviu instantaneamente o som de explosões à distância. Isso é, um breve lampejo de luz carmesim brilhou nos olhos de Yoru, fazendo-os semicerrá-los. Parece que algo inesperado aconteceu, e já é um pouco tarde. Ao longe, um grupo de peculiares bonecos de madeira atacava 3 ninjas. As explosões ecoavam continuamente e mesmo de longe, o som era nítido. Esses são protetores de testa ninja de Konoha. Antes deitada nas costas de Yoru como um gatinho, a expressão de Kushina mudou no instante em que viu os ninjas ao redor, à distância. Seu semblante se transformou no de uma jounin experiente com o rosto sério. Yoru, tenha cuidado. Não há como algum dos nossos camaradas da aldeia estar aqui. Isso pode ser uma armadilha. Num instante, inúmeras teorias da conspiração passaram pela mente de Kushina. Talvez fosse um plano contra Yoru, ou talvez fosse algo direcionado a ela, originado na vila. Contudo, no instante seguinte, o rosto de Kushina mudou drasticamente, tomado por incredulidade. Liberação de madeira. Ao longe, um ninja usando um protetor de testa de Konoha estava utilizando a lendária técnica de liberação de madeira. Isso fez os cabelos de Kushina se arrepiarem, e ela imediatamente ativou seus sentidos ao máximo. Se houvesse qualquer sinal de armadilha, ela estava pronta para escapar com Yoru imediatamente. É o lendário liberação de madeira, mas de alguma forma é diferente. Ao perceber a cautela de Kushina, Yoru manteve a calma, olhando para o horizonte. Kushina não entra em pânico ainda. Isso pode acabar sendo interessante. Dando um tapinha leve no ombro de Kushina para tranquilizá-la, uma luz peculiar brilhou no Sharingan de Yoru enquanto os 3 tomoes giravam. O chakra daquele usuário de liberação de madeira, eu o reconheço. Lá na instalação de experimentos de liberação de madeira, havia uma criança. Mais tarde, eu a entreguei ao clã Senju. Não faz muito tempo, então como ele pôde crescer tão rápido? Mas o chakra não mente, é o mesmo chakra. A voz solene de Yoru ecoou, deixando Kushina momentaneamente atonita. Impossível. Até irmãos nascidos dos mesmos pais têm diferenças sutis em seus chakras. Como pode haver 2 pessoas com chakras idênticos neste mundo? Kushina tinha conhecimento da criança dos experimentos de liberação de madeira. Mas ao olhar para a distância e ver o ninja usando a liberação de madeira, junto com uma garota e outro garoto, suas pupilas se contraíram. Que força! É a força monstruosa de Tsunade, do clã Senju. Chocada momentos antes, a expressão de Kushina mudou novamente quando ela rapidamente negou seu pensamento inicial. Não, isso não é uma habilidade Senju. É algum tipo de superforça baseada em ninjutsu. Outro deles está usando o desenho de imitação de super besta. No entanto, o clã que usava essa técnica foi dizimado durante a primeira grande guerra ninja. Ouvi dizer que o último sobrevivente foi levado para a raiz. Porque ele está aqui. E aquela lâmina de chakra, a marca no cabo, é do clã Senju durante a primeira guerra ninja. Como era necessário metal de chakra para fabricá-la, essas lâminas eram incrivelmente raras. Kushina estava incrédula, sua mente tentando processar a situação a todo vapor. Mas por mais que pensasse, não conseguia entender o que estava acontecendo. Finalmente chegou a uma conclusão. Yoru, tenha cuidado. Isso pode ser um plano da raiz. Ao ouvir isso, o canto da boca de Yoru se contraiu. A raiz praticamente se tornará sinônimo de conspirações. Não apenas em Konoha, mas em todo o mundo ninja, sempre que algo inexplicável acontecia, a raiz era o primeiro suspeito. Uma conspiração? Os tomoe do Sharingan de Yoru giraram rapidamente sua aura afiada e imponente. Calmamente, ele colocou a mão no cabo de sua espada Kusanagi. Diante do poder absoluto, todas as conspirações são inúteis. Ao longe, no oásis nos arredores do arruinado reino de Horan, Aruno Sakura rugia enquanto socava e destruía marionete após marionete, numa cena absolutamente explosiva. Essas marionetes rígidas semelhantes a ferro foram destruídas com um único soco. Sai, usando o desenho de imitação da super besta, coordenou com sua lâmina de chakra para cortar os fios de chakra que controlavam as marionetes. Sakura, tenha cuidado. Como líder da equipe, Yamato gritou com urgência enquanto usava a liberação de madeira para defender e contra-atacar. Os 3 não eram fracos. Em pouco tempo, fragmentos de mais de uma dúzia de poderosos bonecos estavam espalhados pela área. Capitão Yamato, o que está acontecendo aqui? Como as ruínas de Horan se transformaram nisso? Vestindo uma blusa vermelha sem mangas combinada com shorts pretos e um hobby rosa por cima, com as mãos enluvadas e as pernas protegidas por armadura, o rosto de Sakura estava tomado por choque e descrença. Sakura, fique alerta. Naruto e eu fomos atingidos pelo poder do rio Myaku em momentos diferentes, o que nos separou. Essa energia parece ser o lendário poder espaço-temporal. Yamato falou nervosamente, examinando a área enquanto marionetes mais poderosas surgiam. Apesar de os 3 serem ninjas de elite do nível Jounin, capazes de ameaçar oponentes do nível Kage sob certas condições, os bonecos aqui eram extremamente fortes e resistentes. Droga! Vou esmagar esses montes de sucata. Sakura rugiu, liberando sua força monstruosa. Enquanto ela, Yamato e Sai continuavam a luta, um som familiar de relâmpagos crepitantes ecoou, fazendo as pupilas de Sakura tremerem. Num instante, o som de pássaros cantando ecoou quando uma figura apareceu acima deles. O som familiar do Chidori, a técnica familiar baseada em relâmpagos e o corte familiar da lâmina Kusanagi no ar romperam todos os fios de chakra que controlavam os bonecos. E aquela figura, quando Sakura viu, seus olhos se arregalaram em descrença, seu coração disparado. Ela murmurou algo para si mesma. Sasuke. Vestindo um manto branco que revelava vislumbres de seus músculos definidos e com uma expressão fria, a figura passou pelo campo de visão deles.
Sasuke, é você. Atordoada, Sakura instintivamente começou a caminhar em direção à figura. Os olhos de Yamato se arregalaram em choque enquanto ele gritava: Sakura, pare! Esse não pode ser o Sasuke. Mas antes que o aviso de Yamato pudesse impedi-la, a figura envolta em relâmpagos apareceu ao lado de Sakura num instante. Ela congelou quando a mão calma de Yoru pousou gentilmente em seu ombro. Com a outra mão, ele embainhou lentamente sua espada Kusanagi coberta de relâmpagos. Cercados por pilhas de fragmentos de marionetes, Yamato e Sai olharam em choque. Sua velocidade era aterradora. Parece que ouvi algumas informações interessantes. Chakra espaço-temporal e o reino arruinado de Horan. De pé, com um sorriso indiferente, a mão de Yoru crepitou com um leve relâmpago enquanto repousava no ombro de Sakura. Ficou claro que ele a havia subjugado, ao mesmo tempo que lançava uma ameaça silenciosa aos outros dois. Capítulo 192. Com o som de um estrondo forte, os bonecos ao redor caíram do ar, deixando rastros residuais de eletricidade tremeluzindo na atmosfera. Quando o som do Chidori se dissipou, Yamato, Sai e Aruno Sakura ficaram completamente chocados. Chidori. Como você pode usá-lo? No entanto, Yoru, cujo braço estava casualmente sobre o ombro de Sakura, respondeu com um sorriso calmo ao ouvir isso. O Chidori é um jutsu que eu mesmo criei. Por que eu não saberia como usá-lo? Seu sorriso misterioso e confiante deixou os três maravilhados, especialmente Sakura, cujos olhos se encheram de lágrimas ao sair do transe. A pessoa à sua frente era mais alta e mais bonita que Sasuke, e seu rosto exibia um sorriso confiante e distante, algo que Sasuke jamais tivera. Ele não era Sasuke. Mesmo assim, seu coração não conseguia deixar de doer enquanto ela falava com a voz rouca. Então, qual é a sua relação com Sasuke? Principalmente quando os três Tomoe do Sharingan de Yoru brilharam em seus olhos, juntamente com a bandana de Konoha em sua testa. Foi como se a resposta já estivesse clara para eles. Sharingan. Ele é do clã Uchiha. Yamato encarou a cena à sua frente em choque. Ao receber informações sobre aquele mundo, sua mente fervilhava. Quando o Chidori se tornou um jutsu criado por um ninja Uchiha? Que caos! Teriam eles viajado no tempo ou chegado a outra dimensão? Sasuke? Parece que essa pessoa é muito importante para você, e também um membro do nosso clã Uchiha. Yoru observava os dois com calma, enquanto a expressão de Yamato mudava constantemente. Ele tentou reagir rapidamente. Não, isso é um mal-entendido. Somos todos ninjas de Konoha. Isso é um mal-entendido. Yamato estava completamente atordoado, com a mente a mil, mas não teve escolha a não ser acenar com as mãos e explicar que tudo aquilo era um mal-entendido, enfatizando repetidamente que todos eram ninjas da mesma vila. É mesmo? Mas eu deveria te conhecer. Essa única frase do misterioso ninja fez a mente de Yamato girar ainda mais. Ele nem sabia mais que horas eram, nem o que havia acontecido naquele mundo. O sobrevivente sortudo do laboratório de liberação de madeira. Fui eu quem o resgatou daquele laboratório com minhas próprias mãos e o trouxe para o clã Senju Yamato. O sorriso confiante e calmo de Yoru deixou os três completamente atonitos, especialmente Sakura, que olhou em choque para seu líder de equipe. Senju? Até mesmo Yamato estava confuso. Seu nome era Yamato, sim, mas de onde vinha esse sobrenome Senju? Nada bom. Naquele breve instante de distração, uma figura surgiu repentinamente atrás deles, lançando um ataque surpresa. As expressões de Yamato e Sai mudaram drasticamente. Sai. Os dois reagiram simultaneamente para contra-atacar, mas o que os recebeu foi um clarão de luz vermelha. No instante do choque, seus corpos congelaram completamente. Técnica de selamento. Selo de maldição de ligação. Esta é a técnica de selamento da raiz. Sentindo seus corpos imóveis, Yamato e Sai ficaram atonitos ao olharem para a figura vermelha à sua frente. Eles viram Uzumaki Kushina, usando uma bandana de Konoha, sorrindo satisfeita por ter concluído sua tarefa. No momento em que suas mãos tocaram os dois, ela ativou a técnica de selamento. Yoru, parece que nossas táticas funcionaram perfeitamente. Esses dois exalam a influência da raiz. Ao mencionar a raiz, a expressão de Kushina demonstrou claramente repulsa. Ao mesmo tempo, os corpos de Sai e Yamato enrijeceram à medida que marcas negras de selamento se espalharam por seus corpos, cobrindo-os completamente e deixando-os imóveis. Ela é a antiga Jinchuriki da Kyuubi? Ao ver a figura ruiva, Yamato ficou ainda mais perplexo. Como usuário do estilo madeira, ele sabia melhor do que ninguém sobre o Jinchuriki anterior da vila. Mas a cena diante dele, o Jinchuriki da Kyuubi deste mundo encostado afetuosamente em um Uchiha, o deixou completamente perplexo. O que estava acontecendo? Quando foi que a vila permitiu que o clã Uchiha interagisse com o Jinchuriki da Kyuubi? E o relacionamento deles não parecia normal. Foi um caos. Um caos total. Yoru, esses três são muito suspeitos. Mesmo tendo contido os três, Kushina permaneceu em alerta máximo, franzindo a testa enquanto usava suas habilidades sensoriais para garantir que não houvesse emboscadas por perto. Uma delas possui o selo amaldiçoado de erradicação da língua da raiz, e as táticas de combate da outra com liberação de madeira carregam uma forte influência da raiz. Quanto a esta, ela usa a força monstruosa da irmã Tsunade, embora seja através de ninjutsu, os pontos suspeitos são muitos. É preciso reconhecer que Kushina era uma ninja competente em combate. Sua análise calma das informações era uma habilidade na qual todos os ninjas se destacavam. Entretanto, Sakura, ao ver aquela linda mulher ruiva e o Sasuke, tão diferente, tão perto e ao ouvir suas palavras, ficou perplexa, mas logo explicou. É um mal-entendido. Minha força monstruosa, impacto da flor de cerejeira, foi desenvolvida sob a orientação da Tsunade Sensei, e o Capitão Yamato deixou a raiz há muito tempo. Somos todos ninjas de Konoha. No entanto, naquele instante mais sinais de marionetes apareceram à distância. A expressão de Kushina mudou e ela disse seriamente. Yoru, mais marionetes estão chegando. Vamos recuar.
Sem hesitar, Yoru jogou Sakura para Kushina, agarrou Yamato e sai e desapareceu da cena. Quando um grupo de marionetes Horan chegou, encontrou apenas restos de marionetes quebradas espalhadas pelo chão. Após uma breve busca, optaram por se retirar. Nesse reino arquitetônico de conto de fadas, a fachada aparentemente movimentada escondia uma sensação de vazio e falsidade. Toda a nação parecia um mundo de conto de fadas. Embora parecesse encantadora, a atmosfera vibrante carregava um tom sinistro. Apesar de todo o barulho e risos, os rostos eram de marionetes sem vida, desprovidas de emoção. Este era um mundo de conto de fadas sem sentimentos. Sob o céu noturno, em uma loja com atmosfera sedutora, a voluptuosa vendedora jazia inerte no chão, como se estivesse desmontada. Yoru, este lugar é muito estranho. Em toda a nação, só senti a presença de um número muito pequeno de seres vivos. As cenas movimentadas que vemos são todas marionetes disfarçadas. Nesse momento, Kushina estava em cima de uma marionete, olhando pela janela para o campo movimentado. Suas pupilas refletiam uma sensação de peso. Yoru assentiu calmamente. Uma nação de marionetes. É a primeira vez que ouço falar de algo assim. Isso é completamente diferente das informações que tínhamos sobre Horan. Ao mesmo tempo, Yamato, Sai e Sakura estavam amarrados a um pilar. Seus chakras haviam sido selados, mas ao olharem para o Sasuke mais calmo e bonito, e para o ninja ruivo de Konoha, não puderam deixar de sentir uma forte dissonância. O Jinchuriki da Kyuubi parecia ter um laço muito forte com Uchiha. Yamato, em particular, arregalou os olhos ao ter um pensamento repentino. Parecia que o legado do quarto Hokage havia sido manchado. Impacto da flor de cerejeira, hein? Um nome muito bonito. Nesse momento, Yoru estava parado calmamente em frente aos três, sorrindo levemente enquanto olhava para Aruno Sakura, que o encarava sem expressão. Ao que tudo indica, esse encontro trouxe outra descoberta importante. Uma constituição incomum. Se não for devido a um talento excepcional, então deve ser o sangue do clã Senju escondido entre o povo comum. Olhando para Sakura, os olhos de Yoru se estreitaram enquanto ele sorria. O impacto da flor de cerejeira, um taijutsu desenvolvido por Aruno Sakura dentro da arte da formação, é classificado como uma técnica de nível C. Este jutsu envolve concentrar uma grande quantidade de chakra nas mãos, em seguida liberá-lo. No entanto, a verdadeira dificuldade do impacto da flor de cerejeira não reside na técnica em si, mas na imensa força de Sakura. Somente alguém com força bruta natural, combinada com a capacidade de concentrar poder em um único ponto e liberá-lo explosivamente, pode executar essa técnica. Sakura Aruno, uma ninja. Como vice-capitã da força policial, procurei por qualquer vestígio de sua existência, mas não encontrei nada. E quanto ao Uchiha chamado Sasuke, com base nas informações que você revelou anteriormente, acredito que você não se importaria de compartilhar seus segredos, não é? Além disso, estou particularmente interessado nesse taijutsu e em sua força monstruosa. Afinal, você mencionou que foi a irmã Tsunade quem lhe ensinou isso. Contudo, as palavras indiferentes de Yoru ecoaram, causando um impacto profundo no trio. Yamato, em particular, arregalou os olhos em choque. O que está acontecendo neste mundo? Até mesmo a grande quinta Hokage, Tsunade, tem algum tipo de ligação com o clã Uchiha? Irmã Tsunade. Sakura não conseguiu conter a exclamação. Naquele momento, ela olhou incrédula para o alto e belo ninja Uchiha à sua frente, que tinha uma semelhança impressionante com Sasuke. Como isso é possível? Como Tsunade-sensei poderia ter alguma ligação com o clã Uchiha? Yoru, deixe isso comigo. Nesse momento, Kushina revelou uma expressão solene. Enquanto encarava o trio, ela pareceu juntar as peças do quebra-cabeça a partir das informações que havia reunido anteriormente. Assim que Kushina levantou a mão, a expressão de Yamato mudou imediatamente. Ele explicou apressadamente. Não tentem adivinhar o que eu penso. Somos ninjas de Konoha, ou melhor, viemos do futuro, ou talvez, sejamos pessoas de outro mundo. Yamato falou rapidamente, conhecendo perfeitamente os segredos de Konoha guardados em sua mente. Embora houvesse selos protegendo seus pensamentos, ele tinha plena consciência de quem estava diante dele. Essa era ninguém menos que a princesa do clã Uzumaki, cujo status como Jinchuriki da Kyuubi ofuscava tudo. Yamato, uma ex-membro da raiz, foi criada especificamente para combater as bestas com cauda. A princípio, pensamos que vínhamos do futuro, mas este mundo é completamente diferente do nosso. Se fosse realmente o futuro, já teriam ocorrido mudanças. Ao ouvirem a declaração chocante de Yamato, todos os presentes, apesar de estarem de certa forma preparados, não puderam deixar de se sentir profundamente abalados. O futuro. Outro mundo. Isso significa que existe outra versão deles em um mundo paralelo também? Outro mundo? Yoru estreitou os olhos com uma expressão contemplativa, como se confirmasse suas suspeitas. Se o futuro pudesse ser alterado facilmente, o mundo já estaria em caos. O que as pessoas chamam de alterar o futuro é simplesmente mudar o destino de outra linha temporal. Não você. Quando Yamato viu o Sharingan de 3 Tomoe nos olhos de Yoru, seu rosto empalideceu mortalmente. Peço desculpas, mas independentemente de o que você esteja dizendo ser verdade ou mentira, a informação que você possui é valiosíssima para nós. Mesmo que esses futuros não se concretizem como ninja, não posso abrir mão de uma inteligência tão crucial, principalmente agora, quando a vila está em meio à guerra. As 4 grandes vilas ninja uniram forças para a cúpula dos 4 Kages, e nossa vila está prestes a enfrentar um ataque sem precedentes de suas forças combinadas. Ao ouvir o tom calmo, porém resoluto de Yoru, a expressão de Yamato tornou-se uma mistura de choque e complexidade. A vila, guerra, as 4 grandes vilas ninja trabalhando juntas. Essa avalanche de informações deixou Yamato profundamente abalado. Como esse mundo havia mudado tão drasticamente? E de acordo com o que descobrimos, Horan não era assim antes.
Parece que o poder da veia do dragão que você mencionou causou um pequeno desvio em nossa linha do tempo, levando a eventos completamente diferentes. A análise calma de Yoru pesava muito na mente de Yamato. Será que a enorme mudança neste mundo foi causada pela interferência deles na veia do dragão? Se assim for, Konoha, neste mundo, estava agora envolvida em uma guerra sem precedentes contra as 4 grandes vilas ninja. Agora entendi, murmurou Yamato como se tivesse finalmente percebido algo. Soltou uma risada amarga e suspirou. Sei que você não acreditará em tudo que eu disser, mas abrirei a boca. Apenas prometa que não fará mal aos meus camaradas. Ao ver Yamato resignar-se à situação, Yoru sorriu levemente e acenou com a cabeça de forma descontraída. Não se preocupe. Somos todos ninjas de Konoha. Mesmo vindo de mundos diferentes, a vontade do fogo nunca mudou. Kushina, fique em guarda. Eu cuidarei da extração de memória. Seguindo a ordem de Yoru, Kushina, de forma incomumente séria, assentiu levemente, sem sua habitual jovialidade. Não se preocupe, Yoru. Enquanto falava, Kushina dirigiu-se à janela contemplando a cidade vibrante, porém sem vida, lá embaixo. Sob o luar, seu rosto empalideceu, refletindo sua inquietação. Seus olhos revelavam uma crescente sensação de pavor. Com base nas informações que ouvirá, o futuro, ou melhor, toda essa linha temporal alternativa, era drasticamente diferente. Então Yoru e eu. Nesse momento, Uzumaki Kushina juntou as peças a partir das expressões de choque de Yamato e Aruno Sakura, bem como das informações compartilhadas anteriormente. Ao que parece, os ninjas de Konoha da outra linha do tempo a reconheceram, mas não Yoru. Em vez disso, confundiram Yoru com outro ninja. Sob a luz do luar, Kushina virou a cabeça. O tempo parecia arrastar-se dolorosamente enquanto ela observava Yoru explorar calmamente a mente de Yamato, o ninja do estilo madeira. E então havia Aruno Sakura, que se referia a Tsunade como sua mentora. Yoru, de olhos fechados, iniciou o árduo processo de extração de informações. A extração de memória era um jutsu incrivelmente exigente que consumia vastas quantidades de energia mental. Uma vez dentro da mente de alguém, era como assistir a um filme, permitindo ao usuário explorar toda a vida da pessoa em ritmo acelerado, até mesmo memórias que o indivíduo havia esquecido. Em um curto período de tempo, o usuário podia rever dias, até mesmo uma vida inteira de experiências. No entanto, isso impunha um enorme esforço mental. Mesmo com seu Mangekyou Sharingan ativado, Yoru navegou cautelosamente pelas memórias de Yamato, avançando rapidamente por elas como se estivesse usando um botão de pular. Só depois de encontrar o que procurava é que parou para examinar a informação em detalhe. Eu encontrei. Como esperado, contém informações sobre a Terceira Grande Guerra Ninja, bem como alguns dos segredos ocultos de Konoha. A expressão de Yoru tornou-se séria enquanto ele se aprofundava na informação crucial. Embora a Terceira Grande Guerra Ninja nesta linha do tempo já tivesse mudado drasticamente, a informação não era desprovida de valor. Por exemplo, detalhes sobre os poderosos ninjas de várias aldeias que apareceram durante a guerra. Esse conhecimento não era algo que ele pudesse obter simplesmente conhecendo a história original. A força militar de cada vila, seus trunfos ocultos e vários segredos. Especialmente porque a Konoha da outra linha do tempo havia avançado várias décadas além deste mundo. Estes são segredos da raiz e da Anbu, juntamente com outras informações confidenciais? Nas lembranças de Yamato, os olhos de Yoru ficaram vermelhos devido ao esforço mental, mas uma expressão de entusiasmo surgiu em seu rosto. Um mundo paralelo, hein? Talvez o futuro seja ainda mais interessante. Ao observar a mente de Yamato, Yoru revelou um sorriso misterioso enquanto seu Mangekyou Sharingan girava lentamente. Irmã Tsunade, este é um presente da minha outra versão, deste mundo alternativo. Talvez você devesse vir para este mundo. Conforme a luz sinistra do Mangekyou tremeluzia, a projeção espiritual de Yoru foi desaparecendo gradualmente da mente de Yamato. Capítulo 193. Sob o céu noturno do antigo reino de Horan, vivas e uma energia vibrante preenchiam o ar. No entanto, por baixo dessa fachada animada, escondia-se uma cena perturbadora. Marionetes inanimadas com olhares vazios produziam sons de celebração, conferindo ao ambiente uma atmosfera sinistra e ameaçadora. No segundo andar de uma loja peculiar e isolada, uma conversa se desenrolou. Yoru, como vai? Nesse momento Sai, Yamato e Sakura Aruno, que estavam amarrados, pareciam completamente exaustos. Yoru enxugou o suor da testa, aparentando o mesmo cansaço. Sondar a mente de 3 pessoas continuamente exigia um foco mental intenso, mesmo para alguém como ele. Afinal, o cérebro humano é a parte mais misteriosa do corpo. Kushina, está tudo bem. Tudo o que eles disseram faz sentido. No entanto, quanto à afirmação deles de serem do futuro, acredito que seja mais provável que sejam de um mundo paralelo. Ainda existem diferenças notáveis entre os nossos mundos. Yoru falou com um sorriso descontraído, acenando com a mão em sinal de desdém. Ele não fez nenhuma menção aos destinos de cada um. Desta vez, tivemos sorte. Yamato tinha muitas informações úteis, e esta Sakura Aruno é discípula de Tsunade. Não importa como se olhe para isso, o mundo de onde eles vêm está se desenvolvendo há mais de 20 anos do que o nosso. O nível de desenvolvimento do ninjutsu médico é de fato superior ao nosso, especialmente a técnica proibida de Tsunade, que é apenas teórica em nosso mundo. Lá, ela a aperfeiçoou após 20 anos. Yoru sorriu enquanto falava, enquanto Kushina forçou um sorriso ao ouvir isso. É mesmo? Que maravilha! A irmã Tsunade ficará encantada quando lhe contarmos. Contudo, por trás do sorriso entusiasmado de Kushina, seus olhos revelavam um leve tom de inquietação. Embora Yoru não tivesse dito nada, ela parecia pressentir algo ruim. Qual seria o destino de Yoru no outro mundo? E o deles?
Essa sensação de pavor e seu desejo contraditório de evitar e, ao mesmo tempo, descobrir a verdade a deixaram em um estado de profunda angústia interior. Enquanto isso, os 3 indivíduos amarrados ao pilar, especialmente Yamato, só conseguiam sorrir amargamente. Bem, podem nos deixar ir agora? Mesmo não sendo do mesmo mundo, ainda somos ninjas de Konoha. Após ouvirem as palavras de Yamato, os 3 compreenderam completamente sua situação. Se fosse um ninja inimigo, teriam resistido até a morte. Mas dada a situação naquele mundo, e o fato de que suas contrapartes de outro mundo tinham conexões com essas pessoas, eles estavam sem saber o que fazer. Yamato suspirou impotente. Afinal, vazar informações em outro mundo tecnicamente não era um fracasso. Capitão Yamato, qual a ligação dele com o Sasuke? Por que eles se parecem tanto? E o que é isso de ele ter criado o Chidori? Sakura, sempre romântica, não estava preocupada com o vazamento de informações. Em vez disso, sua mente estava ocupada com Sasuke. Ao vê-la tão absorta, especialmente quando os olhos de Yoru encontraram os dela, Kushina franziu a testa e disse friamente: que Sasuke? Chidori é um jutsu criado pelo próprio Yoru. Todo mundo no mundo ninja sabe disso. Existe até uma série inteira de técnicas de estilo relâmpago baseadas no Chidori. A reputação de Yoru já abalou o mundo ninja há muito tempo. Ele até derrotou o Anzo da Salamandra. Seu tom áspero deixou Sakura atonita. Ela não conhecia Anzo, o lendário semideus. Mas a expressão de Yamato mudou em choque. Anzo da Salamandra, uma figura tão lendária quanto Sannin, foi derrotado pelo Uchiha Yoru deste mundo. Ficou claro que este mundo era vastamente diferente. Nesse instante, a expressão de Kushina mudou repentinamente. Yoru, consigo sentir o chakra de uma batalha prestes a começar. Deve ser o Naruto que mencionaram. Esse chakra é forte e se compara ao chakra do fantoche aqui em Horan. Não há dúvidas. A exclamação repentina de Kushina revelou que ela era uma ninja sensorial, o que surpreendeu o grupo. Mas Sakura gritou alarmada. É o Naruto. Ele deve estar em perigo. Um lampejo de aço cortou as cordas que prendiam os 3. Ao mesmo tempo, Kushina bufou friamente, formando um selo para desfazer os laços que os prendiam. Mesmo que sejamos da mesma aldeia, somos de mundos diferentes. Não tenha ideias malucas. Os 2 grupos de ninjas de Konoha ficaram com emoções complexas. Não tente nada imprudente. Os selos de Kushina ainda estão em você. Ela pode imobilizá-lo a qualquer momento. Yoru os advertiu calmamente antes que o grupo saltasse do prédio, correndo na direção que Kushina havia pressentido. De repente, centenas de marionetes ninja apareceram, atacando freneticamente um menino loiro. Por que existem tantos deles? Naruto Uzumaki gritou de frustração e pânico enquanto desviava dos ataques usando clones das sombras, tentando proteger alguém abaixo. Naruto! A rainha Sara de Horan gritou. Naruto gritou de volta para ela, claramente agitado. Droga! Rasengan! Coberto de poeira, Naruto usou o Rasengan para destruir 2 bonecos. Sara, depressa, fuja com os outros. A pedido de Naruto, Sara finalmente se recuperou do pânico e fugiu com um grupo de mulheres. Mas assim que começou a correr, mais marionetes surgiram de todas as direções. Algumas interceptaram Naruto, enquanto outras avançaram em direção a Sara. Naruto só conseguiu gritar de raiva. Naruto! Nesse instante, o grupo chegou, testemunhando o caos. Yamato e Sakura ficaram boquiabertos, acostumados com o comportamento impulsivo de Naruto. Mas a expressão de Kushina era de puro aborrecimento. Idiota! Será que Konoha, nesse outro mundo, só produz tolos? Suas duras palavras não eram totalmente injustificadas. O perigo para os civis foi causado principalmente pelas ações precipitadas de Naruto. Em vez de usar bombas de fumaça ou clones das sombras para criar uma distração e permitir que eles se escondessem, ele avançou de forma imprudente. Com o que ele pretende protegê-los? Com seus gritos. Salvem-nos, gritou o capitão Yamato, rapidamente formando selos de mão para invocar o estilo madeira. Sakura e Sai já haviam avançado. Por algum motivo, Kushina achou o comportamento de Naruto particularmente irritante e não conseguiu evitar murmurar reclamações enquanto tomava providências. Liberação de vento, Shuriken. Enquanto marionetes cercavam Sara e Naruto, impedindo sua fuga, os reforços chegaram. Com a força de Sakura, o estilo madeira de Yamato e as bestas de tinta de Sai, a crise imediata foi resolvida. De repente, um som cortante e poderoso ecoou no ar. Os olhos experientes de Yamato se arregalaram em alarme enquanto ele gritava: todos cuidado! Uma lâmina de vento giratória, imbuída com uma imensa quantidade de chakra de liberação de vento, cortava o ar como uma navalha, fatiando os fios de chakra que controlavam os fantoches. Do Sharingan de Yoru, a cena era cristalina. Os densos fios de chakra foram cortados num instante. Os bonecos abaixo desabaram sem vida. A capacidade do Sharingan de ver chakra é realmente impressionante, comentou Yoru com admiração. O poder do Sharingan era inegável. Mesmo com apenas 3 tomoe, suas capacidades superavam em muitos limites da maioria das linhagens sanguíneas. A capacidade de observar o fluxo de chakra permitia ao usuário prever as técnicas inimigas antes mesmo de serem executadas. Além disso, essa habilidade é extremamente eficaz para neutralizar certos jutsus, como os fios de chakra usados por mestres de marionetes. Sob a observação dos 3 tomoe do Sharingan, esses fios ficam completamente expostos, sem qualquer ocultação. E isso se refere apenas à capacidade de observação, sem falar dos outros poderes do Sharingan. Pirralho loiro estúpido. Kushina Uzumaki apareceu de repente em meio aos destroços da marionete desmoronada, sua irritação evidente enquanto falava com desdém. No entanto, Naruto, ao ser repreendido dessa forma, imediatamente arregalou os olhos em choque. O que você acabou de dizer, sua ruiva? Naruto! Yamato gritou apressadamente para impedi-lo assim que viu a situação. No entanto, Kushina apenas soltou um resmungo frio.
Com um gesto casual de mão, 2 kunais giratórias voaram pelo ar em sua direção, fazendo Naruto se esquivar em pânico. Sua idiota, saia da frente! Naruto gritou, mas enquanto a kunai girava rapidamente pelo ar, cercada por lâminas de chakra de vento, as bordas visíveis subitamente se contraíram e desapareceram. Sem esforço algum, a kunai pousou entre os dedos de Kushina. Os olhos de Naruto se arregalaram em choque. Embora pudesse ser impulsivo, não. Ele era impulsivo. Ainda assim compreendia a precisão necessária no controle de chakra de um ninja para realizar tal feito. Idiota! Ao olhar para o garoto loiro, Kushina não pôde evitar soltar um resmungo gélido. De tão perto, ela conseguia sentir o mesmo chakra da Kyuubi que ela carregava dentro de si. Recuperar as kunai não era apenas para exibição. Essas armas eram forjadas a partir de metais raros infundidos com chakra, o que as tornava excepcionalmente valiosas. Atenção! Nesse instante, Naruto gritou alarmado. À distância, um boneco semi-destruído ergueu o braço, disparando um projétil de chakra roxo. Mas, para espanto de Naruto, a alta mulher ruiva à sua frente apenas bufou com desdém. Ela ergueu a mão e na palma da mão surgiu uma esfera de chakra azul brilhante, uma com a qual ele não poderia estar mais familiarizado. Com uma explosão ensurdecedora, o orbe de chakra obliterou o projétil de chakra roxo, e o boneco à distância perdeu todo o seu poder. Rasengan! Como isso é possível? Os olhos de Naruto se arregalaram em descrença enquanto ele encarava a mulher à sua frente. Esse jutsu é algo que só eu e o sábio tarado conhecemos. Onde você aprendeu isso? A voz chocada de Naruto ecoou pelo ar. Yamato imediatamente percebeu o perigo e correu para tapar a boca de Naruto. Era alguém que eles não podiam se dar ao luxo de ofender, especialmente Naruto. Ei, pirralho loiro! Não me importa o quão bagunçado seja o seu mundo, mas no nosso mundo, o Rasengan foi desenvolvido pelo Yoru como um ninjutsu de rank A sem selos. Por que eu não saberia disso? Kushina falou irritada. No entanto, quando Naruto, ainda impulsivo, afastou a mão de Yamato, ele deixou escapar uma frase que enfureceu completamente Kushina. Impossível. O Rasengan foi inventado pelo quarto Hokage. Quem diabos é esse tal de Yoru, de quem você está falando? Naruto, cala a boca. Num instante, Yamato usou a liberação de madeira para selar a boca de Naruto, suando nervosamente enquanto olhava para a furiosa ruiva à sua frente, que se desculpava repetidamente. Mas as pupilas de Kushina escureceram de forma sinistra ao ouvir isso. Sua voz estava rouca enquanto falava palavra por palavra. O que você acabou de dizer? O rosto de Kushina empalideceu de raiva. Desde o início, suas interações com aquele grupo estranho a deixaram de mau humor. Com base nas informações que havia reunido, embora Yoru não parecesse se comportar de forma estranha, sua investigação das memórias do trio, apesar da proibição de Yoru, a levou a suspeitar de certas coisas. E então, as palavras de Naruto tocaram em uma ferida que ela não pôde ignorar. Não me importa de qual vila insignificante de Konoha você venha. Se você, pirralho loiro, ousar insultar Yoru novamente, mesmo que se ajoelhe e implore, eu vou te matar. Suas últimas palavras foram proferidas com um veneno gélido, e a intenção assassina em seu olhar fez Yamato estremecer. Ele gesticulou freneticamente e disse: Kushina-sama, Naruto está realmente. Cale-se. Antes que Yamato pudesse terminar a frase, Kushina explodiu de raiva, interrompendo com um grito. Ela não toleraria isso de jeito nenhum. Ela pertencia a Yoru, e a mais ninguém. Se tal existência fosse real, significaria que algo está errado. Outro mundo como este não deveria existir. Sua aura aterradora se intensificou, chocando a todos os presentes. Em sua fúria, uma camada de chakra da Kyuubi a envolveu, emanando uma presença ameaçadora. As pupilas de Naruto se contraíram enquanto ele encarava a mulher aterradora à sua frente. Aquele chakra, ele o conhecia muito bem. Como isso é possível? Sakura e Sai ficaram igualmente atonitos ao assistirem a cena se desenrolar. A Kyuubi. Nesse instante, Yoru apareceu, envolvendo delicadamente a cintura de Kushina com o braço. Em um tom calmo e reconfortante, ele disse: Kushina, comporte-se. Com apenas algumas palavras suaves, a descontrolada Kushina imediatamente voltou a si. O terrível chakra da Kyuubi desapareceu como uma ilusão, deixando todos boquiabertos em choque. Inacreditável. Ela se acalmou de um ataque de fúria da Kyuubi com apenas uma frase. Sakura, tendo testemunhado o poder destrutivo de um ataque da Kyuubi, ficou completamente estupefata. Yamato, por outro lado, percebeu a forte ligação entre Yoru e Kushina, o que o deixou ainda mais perturbado. Como era de se esperar, este mundo era completamente diferente do deles. Além disso, esse Uchiha, assim como o Jinchuriki da Kyuubi e até mesmo a Tsunade deste mundo, pareciam compartilhar um laço em comum e profundo. Mais marionetes estão a caminho. Vamos lá. Naquele instante, Yoru puxou Kushina consigo enquanto se preparava para partir. Sasuke. Mas quando Yoru se virou para ir embora, os olhos de Naruto se fixaram em suas costas. Ele gritou, se libertando das amarras de Yamato, e o perseguiu imprudentemente. Naruto! Ao ver as ações impulsivas de Naruto, Yamato sentiu uma dor de cabeça chegando. Como esperado, Naruto estava aprontando das suas. No momento em que viu Sasuke, ou qualquer coisa que se assemelhasse a ele, perdeu toda a compostura, como se estivesse possuído. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.